Ethan Walsh tinha tudo: riqueza, estatuto, um noivado perfeito com uma mulher que a sua família adorava. Mas quando entrou no salão de eventos do hospital e a viu, a enfermeira com os olhos serenos e a força tranquila, a sua vida cuidadosamente construída começou a desmoronar-se. O que ele não sabia era que ela não era apenas a sua ex-namorada de há 6 anos. Era a mãe dos seus filhos. 2 gêmeos de 5 anos que se pareciam exatamente com ele, criados em silêncio, enquanto ele escalava a carreira profissional e planeava um casamento com a mulher errada. A sua mãe tinha afastado Naomi quando esta estava grávida e desesperada, protegendo o bom nome da família a todo o custo. Agora a verdade tinha vindo à tona. O seu noivado estava desfeito e Ethan enfrentava uma escolha impossível: afastar-se de novo como fizera antes ou lutar pela família que nunca soubera ter. Subscreva e comente abaixo se acredita em segundas oportunidades, porque esta história está prestes a provar que algumas histórias de amor não terminam, apenas esperam pelo momento certo para regressar. O salão de eventos do hospital irradiava uma suave luz âmbar. Candelabros de cristal pendiam do teto como cascatas congeladas. Mesas redondas cobertas com linho creme preenchiam a sala, cada uma adornada com rosas brancas e velas bruxuleantes. Ethan Walsh estava perto da frente, o seu fato cinzento carvão perfeitamente cortado, o seu cabelo escuro penteado para trás com o produto certo para parecer natural. Segurava uma flauta de champanhe, mas não tinha dado um gole. "Minhas senhoras e meus senhores", chamou a coordenadora do evento, batendo na sua prancheta. "Vamos ensaiar a sequência dos brindes mais uma vez antes que os fornecedores cheguem." Ethan assentiu. A sua noiva, Claire Benson, apertou-lhe o braço e sorriu para ele. O cabelo loiro dela caía em ondas perfeitas sobre os ombros. O anel de noivado dela captava a luz. 3 quilates, lapidação esmeralda, exatamente o que a mãe dela sugerira. "Vai ser maravilhoso", Claire sussurrou. Ele tentou sorrir de volta. Ele era bom a sorrir quando precisava, bom a dizer as coisas certas, bom a ser Ethan Walsh, empresário de sucesso, noivo dedicado, futuro genro de uma das famílias mais respeitadas da cidade. A coordenadora bateu palmas. "Ethan, quando estiver pronto." Ele deu um passo em frente, pigarreando. A pequena multidão de familiares e membros do cortejo virou-se para ele. A sua mãe sorria radiante da primeira fila. O pai deu um subtil aceno de aprovação. "Obrigado a todos por estarem aqui esta noite." Ethan começou. A sua voz ecoou facilmente pela sala. "Claire e eu queríamos ensaiar neste belo espaço porque..." As portas duplas na parte de trás do salão de eventos abriram-se. Uma mulher com um fato de enfermagem azul escuro entrou. Os seus passos rápidos e determinados. Carregava um tablet médico encostado ao peito. O cabelo estava preso num rabo de cavalo simples, e a sua pele morena parecia absorver a luz dourada em vez de a refletir. Movia-se com o tipo de eficiência tranquila que advém de anos de trabalho hospitalar. As palavras de Ethan morreram na sua garganta. A mulher, Naomi, não olhou para ele. Aproximou-se de uma das mesas laterais onde um homem idoso estava sentado numa cadeira de rodas. Ajoelhou-se ao lado dele, falando suavemente, verificando algo no tablet. O homem assentiu e apontou para o corredor. "Ethan?" Claire tocou-lhe no cotovelo. "Estás bem?" Ele não conseguia responder. O coração batia-lhe no peito. 6 anos. Tinham passado 6 anos desde que vira Naomi Lewis. 6 anos desde que a abandonara num parque de estacionamento da universidade, incapaz de a encarar enquanto dizia as palavras que os pais lhe tinham ensinado. "Não vai dar certo. Somos demasiado diferentes. Sinto muito. Eu..." Forçou-se a olhar para Claire. "Estou bem. Desculpa. Onde é que eu estava?" "Estavas a falar sobre o porquê de termos escolhido este espaço." A coordenadora lembrou. Mas ele não conseguia concentrar-se. Naomi estava a ajudar o homem idoso a sentar-se na sua cadeira de rodas, ajustando os apoios para os pés com mãos gentis. Ela sorriu para algo que ele disse, e Ethan sentiu uma pontada aguda no peito. Aquele sorriso. Ele costumava fazê-la sorrir assim. "Ethan, querido." A voz da mãe continha uma nota de preocupação. Ele abanou a cabeça tentando clareá-la. "Certo, sim. Este espaço é especial para nós porque..." Naomi levantou-se e virou-se para a saída. Por um breve segundo, os olhos dela varreram a sala, pousaram nele.
A sua expressão não mudou, sem choque, sem raiva, sem reconhecimento. Apenas uma máscara em branco, profissional. Depois desviou o olhar e continuou a empurrar a cadeira de rodas em direção às portas. Porque o pai da Claire está a ser tratado aqui, Ethan continuou, a sua voz soando oca até para si mesmo. E a equipa tem sido extraordinária. Queríamos celebrar num lugar que significa tanto para a nossa família. Aplausos polidos. Claire beijou-lhe a bochecha. A coordenadora fazia anotações na sua prancheta, mas Ethan mal ouvia. A sua mente estava presa ao rosto de Naomi, a cuidadosa frieza da sua expressão, a forma como ela o olhara como se ele fosse um estranho. O ensaio continuou. Praticaram a procissão, a disposição dos lugares, a altura para o corte do bolo. Ethan cumpriu os movimentos, dizendo as coisas certas, ficando nos lugares certos. Mas a sua atenção continuava a desviar-se para as portas por onde Naomi desaparecera. Preciso de um pouco de ar, disse ele quando finalmente pararam para jantar. Os fornecedores estão prestes a servir, disse Claire. Pode esperar? Apenas 5 minutos. Ele não esperou pela resposta dela. Saiu do salão de eventos e entrou no corredor do hospital. O cheiro estéril de antisséptico e produtos de limpeza de chão substituiu as rosas e o champanhe. Luzes fluorescentes zumbiam no alto. Uma enfermeira passou por ele sem um olhar. Vagueou sem saber o que procurava. Talvez tivesse imaginado. Talvez o estresse o estivesse a fazer ver coisas. Talvez virou uma esquina e parou. Naomi estava sentada num banco perto da ala pediátrica, o seu tablet ao lado. Mas não estava sozinha. 2 crianças sentavam-se com ela, um menino e uma menina, talvez de 5 anos. O menino usava uma camisola azul com um dinossauro. A menina tinha o cabelo em 2 totós presos com fitas amarelas. Estavam a comer fatias de maçã de uma caixa, falando um por cima do outro daquela forma animada que as crianças fazem. Ethan prendeu a respiração. O menino levantou o olhar, rindo de algo que a irmã dissera. Os seus olhos, escuros e brilhantes e cheios de malícia, eram idênticos aos de Ethan, a mesma forma ligeiramente virada para cima, a mesma forma como uma sobrancelha se levantava mais do que a outra quando ele sorria. A menina tinha o nariz de Naomi, mas o queixo, o formato do maxilar, a forma como inclinava a cabeça, eles eram dele. Ele sabia-o com absoluta certeza. Os joelhos ficaram-lhe moles. A cabeça de Naomi levantou-se bruscamente. Os olhos deles encontraram-se. Desta vez ela não conseguiu esconder. A cor esvaiu-se do rosto dela. Levantou-se rapidamente, posicionando-se entre ele e as crianças. Mamã, disse a menina. O que se passa? Nada, meu amor. A voz de Naomi estava firme, mas as mãos tremiam enquanto ela apanhava a caixa das maçãs. Precisamos de ir. Mas disseste que podíamos brincar no jardim, protestou o menino. Hoje não, Noah. Ethan deu um passo em frente. Naomi, não. A palavra saiu afiada. Ela suavizou-a imediatamente olhando para as crianças. Por favor, não aqui. Só quero falar. Lily, Noah, vão lavar as mãos na casa de banho ali. Eu estarei aqui. Não vão para mais lado nenhum. As crianças olharam entre eles, sentindo que algo estava errado, mas sem perceber o quê. O menino, Noah, agarrou a mão da irmã e eles foram para a casa de banho próxima, olhando para trás por cima dos ombros. Assim que estavam fora do alcance da voz, Naomi virou-se para ele. Os olhos dela ardiam. O que estás a fazer aqui? A minha festa de noivado. O ensaio. É no salão de eventos. Eu sei. Eu vi. Eles são... Ele não conseguiu terminar a frase. Volta para a tua festa, Ethan. Eles são meus? O silêncio estendeu-se entre eles como um arame demasiado esticado. A mandíbula de Naomi apertou-se. Ela desviou o olhar para a casa de banho onde as crianças tinham desaparecido. Não tens o direito de me perguntar isso. Naomi, por favor. Preciso de saber. Por quê? Para te afastares de novo? A voz dela quebrou-se, ligeiramente. Respirou fundo e endireitou os ombros. Volta para a tua noiva. Esquece que nos viste. Não consigo fazer isso. Sim, consegues. És muito bom nisso. As palavras atingiram como um estalo. Ele merecia-as. Ele sabia que as merecia. Mas ainda assim, eu estava errado, disse ele. Era jovem e estúpido, e deixei os meus pais. Não quero ouvir isso. Ela olhou de novo para a casa de banho. As crianças voltariam a qualquer segundo.
Acabamos aqui. Eles são meus? Perguntou ele de novo, desta vez com mais firmeza. Naomi encontrou os olhos dele. Por um longo momento, ela não respondeu. Depois, quase imperceptivelmente, assentiu. O mundo inclinou-se. Tenho gêmeos, sussurrou ele. Tenho filhos. Não. A voz dela endureceu. Eu tenho filhos. Tu tens uma festa para onde voltar. Naomi. Mamã! Noah saiu a correr da casa de banho, as mãos a pingar água. A Lily salpicou-me. Não salpiquei. Lily apareceu atrás dele, rindo. Naomi limpou as mãos de Noah com um lenço do bolso, os seus movimentos automáticos maternais. Ela não olhou para Ethan de novo. Vamos, bebés. Hora de ir para casa. Podemos ir comer um gelado? Perguntou Lily. Talvez amanhã. Ela pegou nas mãos deles e começou a andar. Ethan permaneceu imóvel, a vê-los partir. As crianças tagarelavam, inconscientes de que o mundo inteiro delas, e o dele, acabara de mudar o seu eixo. No final do corredor, Naomi parou. Olhou para ele, a sua expressão ilegível àquela distância. Depois, ela e os gêmeos desapareceram ao virar da esquina. Ethan ficou ali por um longo tempo, a olhar para o corredor vazio. As mãos tremiam, a mente acelerava. Gêmeos de 5 anos, os seus filhos, filhos que ele nunca soubera que existiam. Estás aí. A voz de Claire fê-lo sobressaltar. Ela caminhou na direção dele, a preocupação gravada no rosto. Todos estão a perguntar por ti. Estás doente? Estás pálido. Estou bem, mentiu ele. Só precisava de 1 minuto. Bem, vamos. O pai está prestes a fazer um brinde, e tu sabes como ele fica quando as pessoas não estão a prestar atenção. Ela ligou o braço ao dele e levou-o de volta para o salão de eventos. Ele deixou-a, movendo-se em piloto automático. O jantar de ensaio passou num borrão. Ele sorriu e acenou com a cabeça, e agradeceu às pessoas por terem vindo. Levantou o copo e riu de piadas que não ouviu. Mas tudo o que conseguia ver eram aqueles 2 rostinhos, o sorriso maroto de Noah, as fitas amarelas de Lily, a forma como se davam as mãos. Os seus filhos. Quando a noite finalmente terminou, ele levou Claire à casa, beijou-a de boa noite e voltou para o seu apartamento de cobertura. As luzes da cidade estendiam-se abaixo das suas janelas como um tapete de estrelas. Serviu um uísque escocês e não o bebeu. Tirou o telefone e abriu um navegador de pesquisa. Os dedos pairaram sobre as teclas. Depois digitou: Naomi Lewis, enfermeira pediátrica. Vários perfis surgiram. Ele encontrou-a no diretório da equipa do hospital. A sua foto era profissional, gentil. As suas credenciais listadas abaixo: enfermeira licenciada, com especialização em oncologia pediátrica e 5 anos de experiência no Hospital Pediátrico Central. Ela tinha se saído bem, tinha construído uma vida sem ele. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Claire. Esta noite foi perfeita. Mal posso esperar pelo verdadeiro. Amo-te. Ele olhou para a mensagem por um longo tempo. Depois pousou o telefone e foi até a janela. Em algum lugar lá fora, numa parte da cidade que ele provavelmente não conhecia, Naomi estava a deitar 2 crianças, os seus filhos, a ler-lhes histórias, a aconchegá-los, a beijar-lhes as testas, a fazer todas as coisas que ele devia ter feito durante 5 anos. Pressionou a testa contra o vidro frio. O que é que ele tinha feito? Na manhã seguinte, Ethan cancelou a sua reunião das 9 horas. Depois, a das 11 horas. Ao meio-dia, a sua assistente bateu à porta do seu escritório com preocupação nos olhos. Sr. Walsh, está a sentir-se bem? Nunca perdeu uma reunião de direção antes. Estou bem, Rachel. Só preciso de tratar de algo pessoal. É sobre o casamento? Precisa que contacte o organizador? Não, obrigado. Só preciso de algum tempo. Ela saiu, claramente não convencida. Ethan sentou-se à secretária, a olhar para o horizonte. A sua mente não parava de reviver o dia anterior, os rostos dos gêmeos, a raiva de Naomi, a forma como ela se posicionara entre ele e as crianças como um escudo. Ele tinha-a magoado. Muito. Ele sabia disso há 6 anos, mas vê-lo nos olhos dela ontem tornou-o real de uma forma que nunca antes tinha sido. O seu intercomunicador tocou. Sr. Walsh, a sua mãe está na linha 2. Ele fechou os olhos. Claro que estava. Pode passar. Ethan, querido. A voz da mãe escorria autoridade alegre. Só queria dizer-te como falaste lindamente ontem à noite.
Todos ficaram tão impressionados. Os Benson têm sorte em ter-te. Obrigado, mãe. Embora tenhas parecido um pouco distraído durante o jantar. Está tudo bem? Está tudo bem. Bom, porque o teu pai e eu estávamos a pensar que devíamos organizar um pequeno encontro antes do casamento. Apenas a família mais próxima e o círculo íntimo dos Benson. Queremos garantir que todos se sintam ligados. Esta fusão, quer dizer, casamento, é muito importante. Fusão. Ela quase disse fusão. Tenho de ir, mãe. Ah, mas ainda não te falei sobre a ideia do Yacht Club. Ligo-te mais tarde. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Depois agarrou o casaco e saiu do escritório. Cancele tudo para hoje, disse a Rachel ao passar pela secretária dela. Mas, Sr. Walsh, tudo! Atravessou a cidade sem ter a certeza para onde ia, até que estacionou no parque de estacionamento do hospital. O edifício elevava-se acima dele, todo em vidro e aço e propósito. Ficou no carro por 10 minutos, apertando o volante. O que é que ele estava a fazer? Naomi tinha deixado claro que não o queria por perto. Ela tinha todo o direito de se sentir assim. Ele devia ir embora, voltar para o seu escritório, concentrar-se no seu casamento, no seu negócio, na sua vida cuidadosamente planeada. Mas ele não conseguia. Saiu do carro e entrou. A enfermaria pediátrica ficava no quarto andar. Ele apanhou o elevador, o coração a bater mais forte a cada andar que passava. As portas abriram-se para revelar um longo corredor decorado com murais coloridos, borboletas, arco-íris, sóis sorridentes. Uma enfermeira passou por ele com um carrinho. Em algum lugar, uma criança riu. Encontrou o posto de enfermagem e perguntou por Naomi Lewis. A jovem enfermeira, a secretária, olhou-o de cima a baixo. É familiar? Não, é pessoal. Ela está com um paciente neste momento. Pode esperar na sala de espera de familiares no fim do corredor. Ele agradeceu e encontrou a sala. Um pequeno espaço com sofás gastos, uma televisão a dar desenhos animados sem som e uma máquina de café que já vira dias melhores. Sentou-se e esperou. 20 minutos passaram. 30. Ele verificou o telefone 3 vezes, resistindo à vontade de ir embora. Depois, Naomi entrou. Ela parou à porta quando o viu. O seu fato de enfermagem era diferente hoje. Azul claro com pequenos ursinhos de peluche estampados. Parecia cansada. Havia olheiras sob os olhos. Como me encontraste? Perguntou ela. Diretório do hospital. Claro. Ela não se aproximou. Tens de ir embora. Por favor, dá-me apenas 5 minutos. Estou a trabalhar. Eu sei. Lamento. Mas isto não pode esperar. Ele levantou-se, mantendo a distância. Preciso de saber sobre eles. Sobre o Noah e a Lily. Ela estremeceu ao ouvir os nomes deles da boca dele. As mãos cerraram-se em punhos ao lado do corpo. O que queres saber? A voz dela era monótona, sem emoção, profissional. Os aniversários deles? 7 de agosto. As cores favoritas? O Noah gosta de azul, a Lily gosta de amarelo. A comida favorita? Massa com queijo. Pronto, agora já sabes. Podes ir. Naomi, o que esperavas, Ethan? A sua compostura quebrou-se. Que eu te fosse encontrar, que aparecesse no teu escritório chique com 2 bebés e te implorasse para te importares. Não, eu tentei dizer-te. A voz dela tremia agora. Depois de teres terminado. Liguei-te 14 vezes. Enviei e-mails. Até fui à casa dos teus pais. O estômago dele encolheu-se. O quê? A tua mãe atendeu a porta. Ela disse que tinhas feito a tua escolha e que eu precisava de a respeitar. Ela disse que, se te contactasse novamente, ela consideraria assédio. Os olhos de Naomi brilhavam, mas nenhuma lágrima caiu. Então parei de tentar. Eu nunca soube, juro, eu nunca... Não importa agora. Importa para mim. Ele deu um passo na direção dela. Ela deu um passo para trás. Ele parou. Cometi um erro terrível. Fui fraco e egoísta. E deixei os meus pais controlar-me. Mas quero fazer as coisas bem. Não podes. Deixa-me tentar. Por favor. Deixa-me conhecê-los como deve ser. Deixa-me... Eles não sabem quem tu és. As palavras atingiram-no como um murro. O quê? Eles sabem que tem um pai em algum lugar, mas nunca lhes falei especificamente sobre ti. Nunca lhes mostrei fotografias ou disse o teu nome. Não queria que se sentissem rejeitados por alguém que nem sequer sabia que existiam. Diz-lhes agora. Estás maluco? Ela abanou a cabeça. Vais casar daqui a 3 semanas.
Achas que vou deixar-te entrar nas vidas deles só para saíres de novo quando a realidade se instalar? Não sairei. Saíste antes. Estou diferente agora. Prova. Ela cruzou os braços. Mas não com os meus filhos como cobaias. Se queres fazer parte das vidas deles, precisas de resolver a tua primeiro. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo. Tens razão. Sei que tens razão. Mas não consigo simplesmente afastar-me. Não agora. Não depois de os ver. Naomi olhou para ele por um longo momento. Algo mudou na sua expressão. Não exatamente ternura, mas talvez a menor fenda na sua armadura. Eles merecem um pai, disse ela suavemente. Sempre mereceram isso, mas também merecem estabilidade, consistência. Não um pai a tempo parcial que aparece quando é conveniente e desaparece quando é difícil. Eu quero estar lá a sério. Então começa por ser honesto com a tua noiva. As palavras pairaram entre eles. A mandíbula de Ethan apertou-se. Eu vou. Quando? Em breve. Não é suficiente. Naomi, tenho de voltar ao trabalho. Ela virou-se para a porta. Espera. Ele tirou a carteira e encontrou um cartão de visita. Escreveu o seu número de telemóvel pessoal no verso. Por favor, quando estiveres pronta, se alguma vez estiveres pronta, liga-me. Deixa-me conhecê-los como deve ser. Deixa-me tentar. Ela olhou para o cartão, mas não o pegou. Por que é que eu deveria confiar em ti? Porque eles também são meus filhos. E já perdi 5 anos. Não quero perder mais nenhum. A mão dela tremeu ligeiramente ao estender-se para o cartão. Ela pegou-o sem o olhar e guardou-o no bolso. Não estou a fazer promessas, disse ela. E se os magoares, se entrares nas vidas deles e depois os deixares, nunca te perdoarei. Eu compreendo. Ela assentiu uma vez e saiu. Ethan ficou sozinho na sala de espera de familiares, o coração a martelar. Ele tinha feito, tinha perguntado. Agora tudo o que podia fazer era esperar e ter esperança. Passaram 2 dias sem notícias. Ethan seguiu a rotina da sua vida. Reuniões de direção, chamadas de planeamento de casamento, jantares com Claire e os pais dela. Mas a sua mente estava sempre noutro lugar. Claire notou. Tens estado distante, disse ela ao jantar em casa dos pais dela. O pai dela, Sr. Benson, estava à cabeceira da mesa, a recuperar bem do seu recente susto de saúde. É estresse do trabalho? Algo assim. Sabes que podes falar comigo, não sabes? Ele queria. Tentou formar as palavras. Mas como se diz a sua noiva que acabara de descobrir que tinha 2 filhos com outra mulher? Como se explica que a vida que estavam a construir juntos estava edificada sobre uma fundação da qual ele tinha fugido durante 6 anos. Eu sei, disse ele em vez disso. Lamento. Serei melhor. Ela apertou-lhe a mão e sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Naquela noite, deitado na cama, o telefone de Ethan vibrou. Um número desconhecido. O seu coração saltou. Sou a Naomi. Se ainda estiveres interessado em conhecê-los, podes vir no domingo à tarde, às 14 horas. Envio-te a morada por mensagem. Mas precisamos de falar primeiro, antes que eles saibam quem tu és. Ele leu a mensagem 3 vezes. As mãos tremeram enquanto ele respondia. Obrigado, estarei lá. Parecia que o domingo nunca chegaria. Ethan contava as horas, depois os minutos. Comprou presentes, um carro de corrida de brincar para o Noah, uma pulseira com pequenos berloques para a Lily. Depois preocupou-se que fossem demais, ou não o suficiente, ou inadequados para crianças que ele não conhecia. Mudou de camisa 4 vezes antes de sair. A morada de Naomi levou-o a um modesto bloco de apartamentos nos arredores da cidade. Os edifícios eram mais antigos, mas bem conservados com pequenas varandas e floreiras nas janelas. Desenhos de giz infantis enfeitavam o passeio. Um gato observava-o de um parapeito da janela. Subiu as escadas até ao 2º andar, encontrou o apartamento 2B e bateu. Naomi abriu a porta. Ela usava umas calças de ganga e uma camisola roxa simples. O cabelo estava solto, caindo pelos ombros em caracóis suaves. Parecia mais jovem, de alguma forma, menos defensiva. Entra, disse ela. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Brinquedos estavam espalhados pelo chão da sala de estar. Blocos de construção, animais de peluche, livros ilustrados. Desenhos infantis cobriam o frigorífico. Um sofá gasto estava encostado a uma parede, uma manta jogada sobre o braço. Isto era a casa.
Um lar a sério, não a perfeição estéril da sua penthouse. Eles estão agora na casa da minha vizinha, disse Naomi. Precisamos de falar antes que voltem. Está bem. Ela gesticulou para o sofá. Ele sentou-se. Ela escolheu a cadeira à sua frente, mantendo distância. Preciso de saber o que queres, disse ela sem rodeios. Não promessas vagas, especificidades. Vais contar à tua noiva. Vais apresentá-los à tua família. O que acontece quando a comunicação social descobrir? Porque eles vão descobrir. Não és propriamente um desconhecido. Ele tinha pensado em tudo isso. Mal tinha pensado noutra coisa. Vou contar a Claire, disse ele. Devia ter-lhe contado já. Por que não o fizeste? Porque sou um cobarde. A honestidade pareceu surpreendê-la. Ela recostou-se ligeiramente. Pelo menos admites. Quero fazer parte das vidas deles. Quero conhecê-los. Quero que eles me conheçam. Não me importo com a comunicação social nem com o que as pessoas pensam. Eu importo-me com eles. E a tua família? Eles vão ter de aceitar. Vão? A voz de Naomi continha ceticismo. Porque a tua mãe deixou bem claro, há 6 anos, que eu não era boa o suficiente para ti. O que te faz pensar que ela vai sentir-se diferente agora? Já não tenho 24 anos. Não preciso da aprovação deles. Mas tu queres-a. Ele não podia negar isso. Talvez. Mas eles não são a prioridade. O Noah e a Lily são. Naomi estudou-o por um longo momento. Eles perguntam pelo pai às vezes. Não muitas vezes, mas o suficiente. Eu sempre lhes disse a verdade, que ele não sabia da existência deles e que um dia talvez o conhecessem. Mas nunca fiz promessas que não pudesse cumprir. O que sabem eles sobre mim, sobre nós? Nada. Eu queria que eles formassem as suas próprias opiniões quando fosse a altura certa. Será agora a altura certa? Não sei. Ela esfregou as têmporas. Mas estou cansada de mentir, e eles merecem a verdade. Tu também, disse Ethan baixinho. Desculpa. Por tudo. Por ter ido embora. Por não ter lutado com mais força. Por ter ouvido os meus pais em vez do meu coração. Os olhos de Naomi brilharam. Ela desviou o olhar. Não quero as tuas desculpas. Quero o teu compromisso. Se fizermos isto, se te deixar entrar no mundo deles, não podes ir embora. Não podes decidir que é demasiado difícil ou demasiado complicado e simplesmente desaparecer. Não vou. Promete-me. Prometo. Ela levantou-se e foi até a janela. Lá fora, crianças brincavam no pátio. Ela observou-as por um momento antes de falar novamente. Vamos começar devagar. Hoje, és apenas um amigo da mamã. Vais conhecê-los. Vamos ver como corre. Se correr bem, falaremos dos próximos passos. Está bem. E Ethan? Ela virou-se para ele. Eles são a coisa mais importante na minha vida. São doces e inteligentes, engraçados e amáveis. Nunca pediram nada a não ser amor. Não me faças arrepender disto. Não vais, eu juro. Ela acenou com a cabeça lentamente. Depois pegou no telemóvel e enviou uma mensagem. 1 minuto depois, alguém bateu à porta. Naomi abriu. 2 pequenas figuras irromperam cheias de energia, barulho e risos. Mamã, a dona Patrícia deixou-nos ajudar a fazer bolachas. Guardaste uma para mim? Talvez. Lily riu-se. Então as 2 crianças repararam em Ethan. Pararam, subitamente tímidas. Quem é este? Perguntou Noah. Naomi abaixou-se ao nível deles. Este é o meu amigo Ethan. Lembram-se que vos disse que alguém especial vinha visitar-nos? Lily espreitou por trás da perna de Naomi. Olá, olá, disse Ethan com a voz embargada. É um grande prazer conhecer-vos. Noah deu um passo em frente mais corajoso que a irmã. Gostas de dinossauros? Sim, gosto, na verdade. Tenho 17 dinossauros, queres ver? Adorava. Noah agarrou-lhe a mão, pequenos dedos a envolver os dele, maiores, e puxou-o para um canto onde dinossauros de plástico estavam em vários estados de batalha e glória. Lily seguiu, a curiosidade superando a timidez. Naomi observava da porta da cozinha com os braços cruzados, a expressão ilegível. Ethan, rodeado de brinquedos e risos e de 2 crianças que tinham os seus olhos e o sorriso dela, sentiu algo a mover-se fundo no seu peito. Era isto que lhe faltava. Era isto que tinha deitado fora. Mas talvez, só talvez, não fosse tarde demais para o recuperar. Noah entregou a Ethan um T-Rex verde com metade da cauda em falta. Este é o rei. Ele protege toda a gente. É um trabalho muito importante, disse Ethan, virando o dinossauro nas mãos.
Sentiu a garganta apertada. Sim, mas às vezes ele cansa-se. Aí o Triceratops ajuda. Lily subiu para o sofá ao lado deles, agarrando um coelho de peluche. Gosto mais dos que voam, os que têm asas grandes. Pterodáctilos, corrigiu Noah. Foi o que eu disse. Não, tu disseste. Crianças, Naomi interrompeu com doçura. Que tal bebermos sumo e comermos umas bolachas? Depois talvez o Ethan vos possa ler uma história antes da hora de sossego. Ambas as crianças festejaram e correram para a mesa da cozinha. Ethan levantou-se lentamente, ainda a segurar o T-Rex. Naomi tirou-lhe e voltou a colocá-lo com os outros. Estás bem? Perguntou ela baixinho. Sim, eu só... Eles são incríveis. São. A voz dela suavizou-se ligeiramente. Anda, o sumo de maçã não espera por ninguém. A cozinha era minúscula. Mal havia espaço para a pequena mesa e 4 cadeiras desencontradas. Mas era luminosa, alegre. Um desenho infantil de um arco-íris estava pendurado na parede ao lado de um calendário coberto de autocolantes coloridos, a assinalar atividades e compromissos. Naomi deitou sumo em copos de plástico decorados com animais de desenhos animados. As bolachas estavam ligeiramente queimadas nas pontas, mas cheiravam maravilhosamente. Noah agarrou logo em 2. Lily pegou numa e partiu-a ao meio, oferecendo um pedaço ao seu coelho de peluche. Então, Ethan, disse Naomi sentando-se com a sua chávena de café. O Noah estava a contar-me sobre o trabalho de escola dele. Como era mesmo, querido? Temos de desenhar a nossa família. A boca de Noah estava cheia de migalhas de bolacha. A professora Silva disse que podemos pôr quem quisermos, até animais de estimação. Não temos um animal de estimação. Lily lembrou-o tristemente. Eu sei, mas talvez um dia. Talvez, concordou Naomi, se os 2 continuarem a ser responsáveis com as vossas outras tarefas. Ethan observava-os, memorizando detalhes. A forma como Noah balançava as pernas debaixo da cadeira. A forma como Lily tarareava baixinho enquanto comia. A afeição natural entre eles. Toques rápidos, olhares partilhados, a linguagem de irmãos que realmente gostavam um do outro. Tens algum animal de estimação, Ethan? Perguntou Lily. Não, eu moro num prédio de apartamentos que não permite animais. Que triste. Este, concordou ele. Sempre quis um cão quando tinha a vossa idade. Eu também. Noah saltitou na cadeira. Um grande que pudesse apanhar a bola. Eu quero um gato, disse Lily. Um branco fofo. Vocês os 2 nem conseguem sequer concordar no que ver na televisão, gracejou Naomi. Como é que iriam concordar num animal de estimação? Teríamos os 2, Noah declarou. Problema resolvido. Todos riram. O som encheu a pequena cozinha de calor. Ethan sentiu algo a soltar-se no seu peito. Um nó que carregava há dias, talvez anos. Depois das bolachas, Naomi levou as crianças para lavarem as mãos e as caras. Ethan ajudou a tirar a mesa, movendo-se cuidadosamente no pequeno espaço. A cozinha da sua penthouse era 3 vezes maior e ele nunca se sentira tão confortável nela. Eles gostam de ti, disse Naomi baixinho, enxaguando os copos. Isso é bom, mas também perigoso. O que queres dizer? Quero dizer que eles se afeiçoam rapidamente. E se não levas isto a sério? Levo. Dizes isso agora, mas espera até que as coisas se compliquem. Espera até que a tua noiva descubra. Os teus pais, os teus parceiros de negócios. Ela secou as mãos numa toalha. Todos vão ter uma opinião. Todos vão pressionar-te. Que o façam. Ela virou-se para o encarar totalmente. Não lutaste por nós antes. Eu sei, e vou arrepender-me disso para o resto da vida. Ele manteve a voz baixa, consciente de que as crianças podiam voltar a qualquer momento. Mas eu já não sou essa pessoa. Ou talvez seja, mas estou a tentar não ser. Estou a tentar ser melhor. Por eles ou por ti? Por ambos. A honestidade pareceu apanhá-la de surpresa. Ela abriu a boca para responder. Depois fechou-a quando Noah e Lily voltaram a correr, os rostos úmidos e brilhantes. Hora da história, Lily anunciou. Está bem, está bem. Naomi riu. Vão escolher um livro. Um livro. Sei bem como vocês funcionam. Eles correram para a estante da sala, debatendo imediatamente que história escolher. Naomi abanou a cabeça com carinho. Fica avisado, disse ela a Ethan. Eles vão querer que faças todas as vozes. Consigo lidar com isso. Veremos.
As crianças voltaram com um exemplar gasto de um livro ilustrado sobre um urso que não conseguia dormir. Acomodaram-se de cada lado do Ethan no sofá, aninhados contra ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. O seu coração batia forte. Ele abriu o livro e começou a ler. A voz tremeu nas primeiras palavras, mas ele encontrou o seu ritmo. Quando chegou à personagem do mocho rabugento, fez a voz rouca e grave. Noah riu-se. Quando o rato apareceu, ele fez a voz aguda e estridente. Lily bateu palmas. No final da história, ambas as crianças apoiavam-se pesadamente nele, sonolentas e contentes. Naomi observava da porta da cozinha, a expressão impossível de decifrar. Está bem, monstrinhos, disse ela suavemente. Hora de sossego. Digam obrigado ao Ethan. Obrigado, disseram em coro sonolentos. Podes voltar? Perguntou Noah. Ethan olhou para Naomi. Ela fez o menor aceno de cabeça. Gostava, disse ele, se estiver tudo bem com a vossa mãe. Está tudo bem, disse Lily com confiança. A mamã sorri mais quando estás cá. A expressão de Naomi mudou. Surpresa, depois algo mais suave e vulnerável. Ela limpou a garganta. Andem, meus amores. Hora de descansar. As crianças abraçaram-no. Abraços rápidos, despreocupados que o deixaram sem fôlego. Depois saíram de fininho para o quarto, discutindo baixinho sobre quem ficava com qual peluche. Ethan levantou-se, subitamente desajeitado no silêncio que deixaram para trás. Devia ir, disse ele. Sim. Naomi acompanhou-o até a porta. Obrigado por teres vindo, por seres paciente com eles. Obrigado por me deixares. Ele tirou os presentes que tinha trazido, ainda embrulhados. Quase me esquecia. São para eles, se estiver tudo bem. Ela pegou nos embrulhos com cuidado. Não precisavas. Quis. Ficaram parados à porta. Nenhum dos dois estava pronto para terminar o momento. Finalmente, Naomi falou. Eu falei a sério. Eles já estão afeiçoados a ti, depois de apenas uma visita. Isso é mal? Não sei ainda. Ela estudou o rosto dele. Mas, Ethan, se vais fazer isto, realmente fazer isto, precisas de resolver o resto da tua vida. Em breve. Eu sei. Sabes, porque neste momento estás a viver duas vidas separadas, e isso não é sustentável. Ela tinha razão. Ele sabia que ela tinha razão. Vou falar com a Claire, disse ele. Esta semana. E a tua família? Eles também. Está bem. Ela começou a fechar a porta, depois parou. Eles pediram-me uma vez para lhes desenhar uma imagem da família deles, para aquele mesmo trabalho de escola que o Noah mencionou. Desenhei-nos a nós três. Apenas nós. Eles perguntaram por que não havia um pai na imagem. O que lhes disseste? Que o pai vivia longe, mas que os amava muito, mesmo que não pudesse estar lá. Os olhos dela encontraram os dele. Espero não ter estado a mentir. A porta fechou-se suavemente. Ethan ficou no corredor por um longo momento. Depois desceu as escadas, entrou no carro e conduziu. Não para casa, não para o seu escritório. Ele conduziu até a praia, estacionou e desceu até a água. O sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja e rosa. As ondas batiam na costa em ritmo constante. Tirou o telemóvel e ficou a olhar para ele durante 5 minutos inteiros, antes de encontrar a coragem para ligar. Ethan, olá, querido. A voz de Claire estava alegre. Como foi o teu domingo? Senti a tua falta no brunch com a minha mãe. Claire, precisamos de falar. Ai, não. Isso nunca são boas palavras. Ela riu, mas soou forçado. O que se passa? Podes vir cá, ao meu apartamento? Agora? Por favor. Uma pausa. Estás a assustar-me. Eu sei. Desculpa. Mas isto não pode esperar. Está bem. Chego aí em 30 minutos. Ele conduziu de volta para a sua penthouse e andava de um lado para o outro. 30 minutos pareceram 30 horas. Quando ela bateu, ele saltou. Claire estava à porta dele num vestido rosa pálido, o cabelo impecável, o sorriso incerto. O que se passa? Ele deixou-a entrar. Ela pousou a mala na mesa de entrada e virou-se para o encarar, braços cruzados defensivamente. Diz-me logo, disse ela. É outra mulher? Sim. Não. É complicado. O rosto dela empalideceu. Há quanto tempo? Não é isso. Não é. Não estamos juntos. Não estamos juntos há 6 anos. Então por quê? Porque tenho filhos com ela. As palavras caíram como uma bomba. A boca de Claire abriu-se. Fechou-se. Ela sentou-se pesadamente no sofá. O quê? Eu não sabia.
Juro que não sabia até há uns dias no ensaio. Ela trabalha no hospital. Eu via e depois vi-os e... Ele estava a falar demasiado depressa. Forçou-se a abrandar. O nome dela é Naomi. Namoramos na universidade. Os meus pais não aprovavam. Terminei tudo. Não sabia que ela estava grávida. Quantos anos? 5. Gêmeos. Um rapaz e uma rapariga. As mãos de Claire tremiam. Apertou-as no colo. Viste-os há uns dias. No nosso ensaio. Sim. E só me estás a dizer agora. Precisei de tempo para processar, para entender, para... Para quê? Para perceber se querias ficar com ela em vez disso? Não, isso não é... Então o que, Ethan? A voz dela falhou. Os olhos encheram-se de lágrimas. Vamos casar daqui a 3 semanas. 3 semanas. E estás a dizer-me que tens filhos com outra mulher? Desculpa. Desculpa? Ela riu-se amargamente. Estás arrependido? Devia ter te contado mais cedo. Devia ter sido honesto desde o início. Sobre o quê? Que ainda estavas apaixonado pela tua ex. Eu não estou. Ele parou. Estaria? Ele não sabia. Ele não sabia de nada, exceto que rever Naomi tinha aberto uma fenda em algo dentro dele, algo que tinha tentado ignorar durante 6 anos. Claire limpou os olhos. Conta-me sobre ela. O quê? A mãe dos teus filhos. Conta-me sobre ela. Ethan sentou-se, mantendo distância entre eles. O nome dela é Naomi Lewis. Ela é enfermeira pediátrica. É forte e independente, e criou os nossos filhos sozinha porque eu fui demasiado fraco para enfrentar a minha família. Tu amas-a? Não sei. Amei-a uma vez. Muito. Talvez nunca tenha parado. Mais lágrimas escorreram pelas bochechas de Claire, mas ela não desviou o olhar. E eu? Eu preocupo-me contigo. Sim, preocupo. És gentil e inteligente e... Mas não me amas da mesma forma que a amas a ela. Ele queria mentir. Queria dizer a coisa certa. Mas ela merecia honestidade. Não, disse ele baixinho. Acho que não. Claire levantou-se. Foi até a janela e olhou para as luzes da cidade por um longo tempo. Quando falou novamente, a voz dela estava firme. O meu pai gosta mesmo de ti. Claire, ele disse-me na semana passada que estava orgulhoso por te ter como genro, que lhe fazias lembrar ele próprio na tua idade. Ambicioso, focado, bem-sucedido. Desculpa, para de dizer isso. Ela virou-se para o encarar. Não sou estúpida, Ethan. Já sabia há semanas que algo não estava bem. A forma como te abstraías durante o planeamento do casamento. A forma como me olhavas às vezes, como se estivesses a tentar convencer-te de algo. Não é sobre ti. Tu és maravilhosa. Qualquer homem teria sorte. Mas não tu. Ela sorriu tristemente. E sabes que mais? Está tudo bem. Prefiro saber agora do que depois de casados e infelizes. Estás a ser muito compreensiva. Não. Estou a ser realista. Ela agarrou na mala. Mereço alguém que olhe para mim da mesma forma que olhas quando falas dela. Alguém que não precise de se convencer. O que queres que eu faça? Sê honesto. Contigo. Com ela. Com essas crianças. Ela foi até a porta. E Ethan, não estragues isto de novo. Aquelas crianças não pediram nada disto. Eu sei. Ela saiu sem mais uma palavra. A porta fechou-se com um clique atrás dela. E Ethan ficou sozinho no seu apartamento perfeito e vazio. Devia sentir-se aliviado, devia sentir-se livre. Em vez disso, sentiu-se aterrorizado. Na manhã seguinte, o seu telemóvel explodiu. Mensagem da mãe. A mãe da Claire acabou de ligar. O que fizeste? Mensagem do pai. Escritório. Agora. Mensagem da assistente. A direção está a fazer perguntas. Preciso de orientações. Mensagem da Claire. Disse aos meus pais que terminamos devido a diferenças fundamentais. Não mencionei as crianças. Deves contar tu à tua família. Ele ligou para Naomi. Ela atendeu ao terceiro toque. Olá, sou o Ethan. Contei a Claire, terminamos. Silêncio. Depois, estás bem? A pergunta surpreendeu-o. Estou bem. Um pouco em pânico, mas bem. Contaste-lhe sobre as crianças? Sim, tudo. Como é que ela reagiu? Melhor do que eu merecia. Ela foi gentil, compreensiva. Ela disse... A voz falhou-lhe. Ela disse para eu não estragar isto de novo. Mulher inteligente. Sim. Ele passou a mão pelo cabelo. A minha família sabe agora. Bem, eles sabem que o noivado está terminado. Ainda não sabem por quê. Eles vão entrar em pânico quando descobrirem. Provavelmente. Lamento que estejas a passar por isto. Não lamentes. Isto é culpa minha. Tudo isto. Ele fez uma pausa.
Posso vê-los de novo? Os gêmeos? Quando? Em breve. Esta semana. Só preciso de os ver. Ouviu a respiração dela do outro lado da linha. Quarta-feira. Depois do meu turno. 6 horas. Podemos jantar. Obrigado. Ethan, aconteça o que acontecer com a tua família, seja qual for a pressão que te ponham, não deixes que afete as crianças. Elas não te podem perder 2 vezes. Não vão. Ele desligou e ligou imediatamente ao pai. A reunião no escritório do pai foi exatamente tão brutal quanto esperava. A mãe também estava lá, sentada de forma rígida no sofá de couro, o rosto uma máscara de fúria controlada. Explica-te, disse o pai sem rodeios. Ethan contou-lhes tudo. O rosto da mãe passou por uma dezena de emoções: choque, raiva, incredulidade e finalmente algo que parecia quase medo. Aquela mulher, disse ela quando ele terminou, aquela da universidade. O nome dela é Naomi. Disse-lhe para se afastar de ti. Eu sei, ela contou-me. A voz de Ethan endureceu. Ela estava grávida, mãe. Ela tentou contar-me, e tu afastaste-a. Ela estava a tentar apanhar-te. Ela estava a tentar dizer-me que ia ser pai. O pai levantou uma mão. Isto é um desastre. A família Benson vai ficar furiosa. A tua reputação... Não me importo com a minha reputação. Devias importar-te. Tens um negócio para gerir. Investidores a quem prestar contas. Tenho filhos a quem prestar contas. Ethan levantou-se. Perdi 5 anos das vidas deles porque fui demasiado fraco para vos enfrentar. Não vou fazer isso mais. A voz da mãe ficou fria. Se insistires nisto, se trouxeres essa mulher e essas crianças para o nosso mundo, haverá consequências. Que tipo de consequências? Sociais, profissionais, trabalhamos muito para construir o nome desta família. Não vamos deixar que o destruas. Então, acho que terão de ficar desiludidos. Ele foi até a porta. São os meus filhos. Vou ser o pai deles. Podem aceitar isso ou não, a escolha é vossa. Saiu antes que pudessem responder. As mãos tremiam enquanto conduzia de volta para o escritório. A assistente olhou para o seu rosto e trouxe-lhe café sem perguntar. Má reunião? Perguntou ela com delicadeza. Pode-se dizer que sim. Se precisares de alguma coisa... Obrigado, Raquel. Só preciso de algum tempo. Ele fechou a porta do escritório e sentou-se à secretária. Lá fora, pela janela, a cidade zumbia de vida. Pessoas a seguir com as suas vidas, alheias ao facto de a dele estar a desmoronar-se e a reconstruir-se simultaneamente. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a doutora Raquel Mendes, amiga da Naomi. Ela deu-me o teu número, só queria dizer, sê bom para ela. E para aquelas crianças, elas merecem o mundo. Respondeu por mensagem. Eu sei, estou a tentar. A resposta chegou rapidamente. Tentar não é suficiente. Faz. Ela tinha razão. Todos eles tinham razão. Abriu a sua agenda e começou a cancelar reuniões. Começou a reorganizar prioridades. Começou pela primeira vez em anos a construir a sua vida em torno de algo que não fosse trabalho e expectativas. Começou a construí-la em torno da família. Na quarta-feira à noite, Ethan chegou ao apartamento de Naomi com os sacos das compras. Ela tinha enviado uma mensagem mais cedo a perguntar se ele se importava que cozinhassem juntos em vez de pedir comida. Ele aceitou imediatamente, depois entrou em pânico sobre o que levar. Ela abriu a porta de calças de ganga e uma camisola antiga da universidade, o cabelo apanhado num coque desarrumado, sem maquilhagem. Apenas ela. Ela parecia linda. Trouxeste metade do supermercado, disse ela olhando para os sacos dele. Não sabia o que precisavas. Aparentemente tudo. Mas ela sorriu ao dizê-lo. Os gêmeos correram para o cumprimentar, tagarelando sobre o seu dia na escola. O Noah tinha perdido um dente. A Lily tinha aprendido uma nova canção. Ambos queriam mostrar-lhe o quarto deles. Depois do jantar, disse Naomi com firmeza. Agora podem ajudar a pôr a mesa. Resmungaram, mas obedeceram. Ethan encontrou-se na cozinha com Naomi, a cortar legumes enquanto ela temperava frango. Parecia doméstico, normal, como algo que já tivessem feito 1000 vezes antes. Como correu com a tua família? Perguntou ela baixinho. Mais ou menos como esperado. A minha mãe ameaçou com consequências sociais e profissionais se eu seguir com isto. As mãos de Naomi pararam. Estás a reconsiderar? Não, mas quero que saibas o que podemos enfrentar. Os meios de comunicação podem descobrir. As pessoas vão falar. A minha família não vai facilitar.
Já passei por isso de as pessoas falarem. A sua voz era firme. Criei 2 filhos sozinha, enquanto as cuscovilheiras murmuravam sobre a enfermeira negra solteira, sem anel e sem pai para os filhos. Eu sobrevivi. Nós sobrevivemos. Não devias ter tido de passar por isso. Não, mas passei. E isso tornou-me mais forte. Ela olhou para ele. A questão é se és suficientemente forte agora. Quero ser. Então sê. O jantar foi caótico e maravilhoso. Os miúdos falavam uns por cima dos outros. Contavam piadas péssimas e sujavam mais a cara do que comiam. Naomi corrigia-os suavemente, ria-se das suas histórias e lançava a Ethan olhares que diziam: "Bem-vindo ao meu mundo." Adorou cada segundo. Depois do jantar, ajudou com a louça enquanto Naomi supervisionava a hora do banho. Quando os gêmeos apareceram de pijama, o do Noah tinha naves espaciais, o da Lily tinha unicórnios, exigiram que lesse outra história. Só uma, avisou Naomi. É noite de escola. Escolheram um livro sobre um cachorrinho perdido a encontrar o caminho para casa. Ethan leu com todas as vozes, fazendo-os rir. Quando acabou, Lily bocejou amplamente. Hora de ir para a cama, monstros, disse Naomi. Mas queremos mostrar o nosso quarto ao Ethan, protestou Noah. Amanhã, prometeu ela. Se ele voltar amanhã. Ambas as crianças se viraram para ele com olhos esperançosos. Vais? Ethan olhou para Naomi. Ela acenou levemente. Se a tua mãe disser que sim, eu adoraria. Oba! Abraçaram-no para dar boa noite. Aqueles abraços rápidos e apertados que as crianças dão quando o sentem. Depois, Naomi levou-os para a cama. Ethan arrumou a sala, colocando os brinquedos de volta nos seus caixotes, endireitando as almofadas do sofá. Quando Naomi regressou, parecia cansada, mas contente. Estão a dormir, disse ela. Finalmente. São maravilhosos. São, mesmo quando me estão a enlouquecer. Sentou-se no sofá, fazendo-lhe sinal para se juntar a ela. Obrigada por teres vindo, por ajudares, por simplesmente estares aqui. Eu quero estar aqui. Eu sei, estou a começar a acreditar nisso. Puxou as pernas para debaixo de si. Mas, Ethan, precisamos de falar sobre a logística. Se levas isto a sério, sobre estares nas suas vidas, precisamos de um plano. Ok. Primeiro precisamos de lhes dizer quem tu és. Já estão a criar laços, mas não percebem por quê. Precisam de saber. O coração dele batia forte. Quando? Em breve. Talvez este fim de semana. Vamos sentá-los juntos e explicar de uma forma que possam entender. E se eles não me quiserem como pai? Tem 5 anos. Perguntam pelo pai desde que aprenderam a falar. Acredita em mim. Eles querem-te. Ela fez uma pausa. A questão é que tipo de pai vai ser. Visitas de fim de semana, coparentalidade, que papel queres ter? Tudo isso. Quero estar presente nos eventos da escola, nas consultas médicas e nas histórias para dormir. Quero ser um pai a sério. Isso não é trabalho a tempo parcial. Eu sei. Significa mudar a tua vida, a tua agenda, as tuas prioridades. Estou pronto para isso. Ela estudou-o atentamente. E o teu negócio? A tua família? A tua reputação? Vou dar um jeito. Isso não é um plano. Então, ajuda-me a fazer um. Ele virou-se para encará-la totalmente. Eu sei que não mereço a tua ajuda. Sei que estraguei tudo há 6 anos. Mas estou aqui agora. E quero que isto funcione. Não só por eles. Por nós. Por todos nós. Não a nós, Ethan. A eles. É isso que importa. Eu sei, mas Naomi... Ele parou sem saber como dizer o que estava a sentir. Ver-te novamente. Estar aqui. Sinto-me como se tivesse voltado para casa. A expressão dela suavizou-se. Depois endureceu novamente. Não confundas nostalgia com realidade. Não estou. Ainda não sabes. Agora tudo é novo e emocional. Mas espera até serem 3 da manhã e um deles estiver doente e a vomitar. Espera até estares exausto do trabalho e eles ainda precisarem de ajuda com os trabalhos de casa. Espera até a emoção passar e for apenas a vida. Eu também quero isso. Ela abanou a cabeça. Tu pensas que sim. Eu sei que sim. Sentaram-se em silêncio por um momento. Finalmente Naomi levantou-se. É tarde. Devias ir. Ele não queria, mas levantou-se na mesma. Ela acompanhou-o até a porta. À mesma hora amanhã? Perguntou ele. Sim, mas Ethan, não faças promessas que não podes cumprir. Não a mim, e especialmente não a eles. Não farei. Ela acenou com a cabeça e fechou a porta suavemente.
Ethan ficou no corredor, ouvindo os sons da vida por trás de outras portas, televisões, conversas, risos, vida real, desorganizada e complicada e bonita. Ele queria isso. Ele ia lutar por isso. Mesmo que lhe custasse tudo o resto. O resto da semana passou num piscar de olhos. Ethan reorganizou toda a sua vida. Delegou projetos no trabalho, agendou reuniões para de manhã cedo ou para a hora de almoço e bloqueou as suas noites. A sua assistente notou imediatamente. "Devo preocupar-me?" perguntou Rachel na sexta-feira, revendo a nova agenda dele. "Não, apenas a fazer algumas mudanças. Estas mudanças têm a ver com o porquê de teres cancelado o casamento?" Ele olhou para ela. Rachel estava com ele há 3 anos. Era eficiente, discreta e perspicaz. Demasiado perspicaz. "Sim", admitiu ele. "Boas mudanças?" "Espero que sim." Ela sorriu. "Então, farei com que funcione." Na quinta-feira à noite, regressou ao apartamento de Naomi. Fizeram esparguete juntos, enquanto os gêmeos faziam os trabalhos de casa à mesa da cozinha. Noah tinha dificuldades com a ficha de matemática. Lily desenhava figuras elaboradas nas margens da sua lista de palavras. "Concentra-te, querida", disse Naomi suavemente, apontando para as palavras. "Mas estou a deixá-lo bonito. Deixa-o bonito depois de praticares as tuas palavras." Na sexta-feira, trouxe pizza e viram um filme, uma animação qualquer sobre carros falantes. Ele sentou-se no sofá com um gêmeo de cada lado, os seus corpos pequenos e quentes contra o dele. A meio do filme, Lily adormeceu com a cabeça no seu ombro. Ele não se mexeu durante o resto do filme. No sábado de manhã, Naomi ligou-lhe cedo. "É hoje", disse ela sem rodeios. "Se estiveres pronto, contamos-lhes esta tarde." O estômago dele encolheu. "Estou pronto. Vem cá às 2. Falamos com eles juntos." Ele chegou 15 minutos mais cedo, demasiado nervoso para esperar. Naomi deixou-o entrar. Ela usava um vestido azul simples e parecia tão nervosa quanto ele. "Onde estão eles?" perguntou ele. "A brincar no quarto deles. Disse-lhes que precisávamos de ter uma conversa em família." "O que disseram?" Noah perguntou se estavam em apuros. Lily queria saber se íamos ter um animal de estimação. Ela sorriu ligeiramente. "As crianças têm prioridades interessantes." Sentaram-se no sofá. As mãos de Ethan não paravam de tremer. Naomi notou, e após um momento de hesitação cobriu a mão dele com a sua. "Vai correr tudo bem", disse ela suavemente. "E se eles não me quiserem? Eles já te querem. Agora estamos apenas a dar-lhes a verdade completa." Ela chamou as crianças. Elas vieram a correr. Depois abrandaram quando viram os rostos sérios dos 2 adultos. "Estamos em apuros?" perguntou Noah novamente. "Não, meu querido. Vem sentar-te." Naomi deu umas palmadas no sofá entre eles. Eles subiram, olhando para os adultos com os olhos arregalados. O coração de Ethan batia tão forte que tinha a certeza de que eles o podiam ouvir. Naomi respirou fundo. "Sabem como me tem perguntado sobre o vosso pai? Sobre onde ele está e por que não vive conosco?" Ambas as crianças acenaram solenemente. "Bem, lembram-se que vos disse que o vosso pai não sabia de vocês? Que perdemos o contato antes de vocês nascerem?" "Sim", disse Lily. "Disseste que talvez um dia o conhecêssemos." "Isso mesmo. E esse dia é hoje." Ela olhou para Ethan, depois de volta para os gêmeos. "Ethan é o vosso pai." Silêncio. Ambas as crianças olharam para ele fixamente. A boca de Noah abriu-se. Os olhos de Lily arregalaram-se. "A sério?" sussurrou Noah. "A sério", confirmou Naomi. "Ele não sabia de vocês até a semana passada, quando nos viu no hospital, mas assim que descobriu, quis conhecer-vos, e tem vindo cá para passar tempo convosco porque vocês são os filhos dele, e ele ama-vos." A garganta de Ethan apertou. Ele não conseguia falar. Lily virou-se para ele lentamente. "És o nosso pai?" Ele conseguiu acenar com a cabeça. "Sim." "Por que não vieste antes?" A pergunta cortou como uma faca. Naomi apertou a mão dele, encorajando-o. "Eu não sabia de vocês", disse ele, com a voz rouca. "A vossa mãe e eu deixamos de nos ver antes de ela saber que vocês estavam a caminho. Se eu soubesse, teria estado aqui desde o início. Prometo." "Mas agora sabes?" perguntou Noah. "Sim, e quero estar aqui agora, se estiver tudo bem para vocês." Os gêmeos olharam um para o outro, tendo uma daquelas conversas silenciosas que só irmãos conseguem ter. Depois,
Lily lançou-se para ele, envolvendo seus pequenos braços no pescoço dele. Eu sempre quis um pai, disse ela no ombro dele. Noah subiu para o colo dele. Eu também. Os braços de Ethan envolveram-nos, e ele enterrou o rosto no cabelo deles. As lágrimas escorriam pelas suas bochechas. Ele não conseguia pará-las. A mão de Naomi tocou brevemente o ombro dele antes de ela se levantar e ir para a cozinha, dando-lhes um momento. Ele ouviu-a assoar o nariz baixinho. "Podemos chamar-te pai?" perguntou Lily, afastando-se para o olhar. "Gostaria muito disso. Muito mesmo." "Pai." Noah testou a palavra. Depois mais alto. "Pai." "Voz de dentro", chamou Naomi da cozinha, rindo-se através do que pareciam ser lágrimas. O resto da tarde foi um turbilhão. Os gêmeos queriam mostrar-lhe tudo: o quarto deles, os seus brinquedos, os seus desenhos, os seus livros favoritos. Falaram sem parar, fazendo perguntas, contando histórias, como se precisassem de encaixar 5 anos de conversas numa só tarde. "Gostas de dinossauros? Já te mostrei, mas gostas mesmo deles. Qual é a tua cor favorita? Podes vir ao meu espetáculo da escola? Tens uma casa grande? Podemos visitar a tua casa? Sabes jogar damas?" Ethan respondeu a todas as perguntas pacientemente. Sim, ele gostava mesmo de dinossauros. A sua cor favorita era azul. Adoraria ir a qualquer espetáculo da escola. Sim, ele tinha uma casa. Bem, um apartamento. Sim, podiam visitar. Não, ele não sabia jogar damas, mas eles podiam ensiná-lo. Ao jantar, nuggets de frango e legumes, Noah de repente ficou calado. "O que se passa, meu querido?" perguntou Naomi. "Tu e o pai vão casar?" Ethan engasgou-se com a água. Os olhos de Naomi arregalaram-se. "Não, meu anjo, não vamos." "Por que não? A mamãe e o papá da Jenny vivem juntos." "Bem, cada família é diferente. O vosso pai e eu somos amigos. Ambos vos amamos muito, mas não somos casados." "Mas podiam casar-se", disse Lily de forma objetiva. "Assim podíamos todos viver juntos." "Não é assim tão simples, meu querido." "Por que não?" Naomi olhou para Ethan desamparada. Ele pigarreou. "A vossa mãe e eu precisamos de ir com calma", disse ele cuidadosamente. "Neste momento, estamos focados em ser os melhores pais que podemos ser para vocês. O resto, vamos descobrir à medida que avançamos." "Mas vais continuar a vir visitar?" perguntou Noah ansiosamente. "Todos os dias, se a vossa mãe deixar." Ambas as crianças viraram-se para ela com olhos suplicantes. "Vamos arranjar uma solução", prometeu ela. Depois do jantar, Ethan ajudou na hora do banho pela primeira vez. Foi um caos. Água por todo o lado, sabão nos olhos do Noah. A longa explicação da Lily sobre por que é que o seu patinho de borracha precisava de uma voz. Mas foi maravilhoso. Leu-lhes 2 histórias para dormir. Fizeram-no fazer todas as vozes novamente. Quando ele terminou, cada um o abraçou fortemente. "Amo-te, pai", sussurrou Lily. O coração dele parou. Recomeçou. "Eu também te amo, querida." "Amo-te, pai", ecoou Noah, já meio a dormir. "Amo-te, amiguinho." Naomi ficou na porta, a observar. Quando as crianças estavam acomodadas, apagou a luz, deixando apenas a luz de presença a brilhar suavemente. Na sala de estar, ambos desabaram no sofá. "Isso foi intenso", disse Ethan. "Isso foi eles no seu melhor comportamento. Espera até veres um ataque de fúria completo." "Eu aguento." Ela virou-se para olhá-lo. "Fizeste bem hoje. Muito bem mesmo. Obrigado por me deixares, por confiares em mim com isto. Não me agradeças ainda. A parte difícil está apenas a começar." "O que queres dizer?" "Quero dizer que agora temos de descobrir como isto realmente funciona. Acordos de custódia, apoio financeiro. Quanto tempo eles passam contigo? Onde tu te encaixas na rotina diária deles?" Ela esfregou as têmporas. "E temos de o fazer enquanto os protegemos de qualquer repercussão que venha do teu mundo. O meu advogado pode elaborar algo formal, o que quiseres. Não quero advogados envolvidos, a menos que seja absolutamente necessário. Quero que resolvamos isto como adultos." "Ok, diz-me o que estás a pensar." Ela puxou as pernas para debaixo de si. "Eles precisam de consistência, uma rotina com a qual possam contar. Então, talvez venhas cá 3 noites por semana para jantar e para a hora de dormir. Os fins de semana podemos alternar ou dividir. Os feriados teremos de negociar. E..." Ela hesitou. "Eventualmente, quando estiveres pronto, eles podem ficar na tua casa durante a noite." "Quando eu estiver pronto."
Tu vives num apartamento de solteiro, Ethan. Sem brinquedos, sem nada seguro para crianças. Antes que eles possam ficar lá, vais precisar de o tornar à prova de criança. Arranjar camas para eles. Fazer com que se sintam em casa. Posso fazer isso. Este fim de semana, se quiseres. Com calma. Vamos ver como correm as próximas semanas primeiro. E, financeiramente, não quero o teu dinheiro. Naomi, falo a sério. Sustentei-os durante 5 anos. Posso continuar a sustentá-los. Mas não devias ter de o fazer. Não sozinha. Não mais. Ele inclinou-se para a frente. Quero ajudar com tudo. Creche, roupas, atividades, fundos para a faculdade. Tudo. Podemos discutir isso. Mas não aceito nada, a menos que concordemos nos termos. Justo. Sentaram-se em silêncio por um momento. Depois Ethan fez a pergunta que o incomodara durante todo o dia. Por que me deixaste entrar tão facilmente? Depois de tudo o que fiz, depois de como me fui embora, podias ter me excluído completamente. Por que não o fizeste? Naomi olhou para as suas mãos. Porque me lembro de como era não ter um pai. O meu pai foi-se embora quando eu tinha 3 anos. Tenho 2 memórias dele. 2. E passei toda a minha infância a perguntar-me por que é que eu não era suficiente para o fazer ficar. Naomi, não queria isso para eles. Não queria que eles andassem a perguntar, sempre a perguntar. Então, quando apareceste e disseste que querias estar envolvido, tive uma escolha. Podia castigar-te por me teres deixado, ou podia dar-lhes o que nunca tive. Ela encontrou o olhar dele. Escolhi-os a eles. És uma pessoa incrível. Eu sou uma mãe. É o que fazemos. O telemóvel dele vibrou. Ele olhou para ele e fez uma careta. O quê? Perguntou Naomi. A minha mãe. 3ª chamada hoje. Devias provavelmente falar com ela. Eu sei. Tenho andado a evitar. Não podes evitá-lo para sempre. Especialmente se eles vão fazer parte da vida dos gêmeos. Isso é um grande se. São os avós das crianças, Ethan. Quer queiras, quer não, isso importa. Ele sabia que ela tinha razão, mas a ideia da sua mãe perto de Noah e Lily deixava-o ansioso. Um passo de cada vez, disse Naomi suavemente. Concentra-te em construir a tua relação com as crianças primeiro. O resto virá depois. Ele acenou com a cabeça e levantou-se. Devo ir. Deixar-te descansar um pouco. Ela acompanhou-o até a porta. À mesma hora, na segunda-feira, estarei aqui. E, Ethan, obrigada. Por hoje. Por seres honesto com eles, por os fazeres sentir-se desejados. Eles são desejados, mais do que tudo. Ela sorriu, um sorriso pequeno, genuíno e bonito. Eu sei. Eles também sabem. Ele saiu a sentir-se mais leve do que há anos. A caminho de casa, não parava de reviver a noite. Os gêmeos a chamá-lo de pai, o seu afeto fácil, a forma como Lily tinha adormecido durante a história. As perguntas do Noah sobre dinossauros. Isto era real. Esta era a vida dele agora. E ele não a ia estragar. No domingo de manhã, ele ligou de volta para a mãe. Finalmente, disse ela friamente, estava a começar a pensar que nos tinhas deserdado. Tenho andado ocupado. Demasiado ocupado para a tua família? Tenho uma família diferente em que pensar agora, mãe. Silêncio. Depois, quero conhecê-los. Aquilo surpreendeu-o. O quê? As crianças. Quero conhecê-los. Por quê? Porque são os meus netos, aparentemente. E apesar das tuas más decisões, não vou fingir que não existem. Não era caloroso nem acolhedor, mas era alguma coisa. Preciso de falar com a Naomi primeiro, disse ele. Claro, a mãe. Presumo que ela lhes tenha dito que sou um monstro. Ela não sabe o que fizeste. Não lhe contei sobre teres a rejeitado. Por que não? Porque ela já tem o suficiente para lidar, sem mais razões para odiar a minha família. A mãe dele ficou em silêncio por um momento. Pensei que estava a proteger-te. De quê? Do amor? Da responsabilidade? De cometeres um erro que te custaria tudo. Acontece que ir-me embora custou-me mais. Outro longo silêncio. Depois, mais suavemente, o teu pai e eu podemos ir almoçar no próximo domingo, num lugar público, nada muito formal. Vou perguntar a Naomi. Ethan, posso não ter lidado com as coisas perfeitamente há 6 anos, mas aquelas crianças são família, e a família importa. Sim, mãe, importa. Ele desligou e imediatamente mandou uma mensagem a Naomi. Os meus pais querem conhecer os gêmeos. Almoço de domingo. Lugar público. Sei que é cedo, mas eles estão a insistir. O que achas? A resposta dela demorou 20 minutos.
Deixa-me pensar. Isto é um grande passo. Ele entendeu. Estava a pedir muito. Naquela tarde, ele foi às compras de móveis. Se os gêmeos iam ficar com ele eventualmente, ele precisava de fazer com que o seu apartamento parecesse um lar. Comprou 2 camas pequenas, roupa de cama colorida, uma estante, caixas para brinquedos e bichos de peluche suficientes para abrir um jardim zoológico. O homem das entregas levantou uma sobrancelha. Família grande? A caminho, disse Ethan. Passou o domingo à tarde a transformar o seu quarto de hóspedes. Paredes azuis para Noah, uma parede de destaque amarela para Lily, estrelas fluorescentes no teto, desenhos de dinossauros e unicórnios. Ele próprio montou as camas, praguejando apenas 2 vezes, quando colocou peças ao contrário. Quando ele se afastou para olhar, algo apertado no peito dele aliviou. Isto era real. Este quarto provava-o. Na segunda-feira à noite, ele apareceu na casa da Naomi com comida para levar do seu restaurante tailandês favorito. Pelo menos, costumava ser o favorito deles. Ele não tinha a certeza se ela ainda gostava. Ela abriu a porta e sorriu. Lembraste-te? Disseste que era o teu favorito. Há 6 anos. Ainda é? Sim, é. Os gêmeos ficaram entusiasmados por vê-lo, falando uns por cima dos outros sobre o dia deles na escola. Depois do jantar, Naomi chamou-o à parte enquanto as crianças brincavam. Pensei sobre os teus pais, disse ela. Acho que devíamos esperar mais algumas semanas. Deixar as crianças ficarem mais à vontade contigo primeiro, antes de adicionarmos mais pessoas. É justo. Mas, Ethan, quando os formos conhecer, precisas de deixar algo bem claro. O quê? Que a forma como me tratam é a forma como tratam os teus filhos. Não quero que os gêmeos fiquem confusos sobre o porquê de a avó deles desprezar a mãe. A minha mãe não é. Ele parou. Ok, ela pode ser difícil, mas eu trato disso. É melhor que sim, porque não vou tolerar que ninguém, família ou não, faça os meus filhos sentirem-se inferiores. Os nossos filhos. Ela piscou os olhos. O quê? Disseste meus filhos. Eles são os nossos filhos. Um sorriso desenhou-se nos lábios dela. Os nossos filhos. Tens razão. As semanas seguintes entraram num ritmo. Ethan vinha jantar 3 noites por semana. Assistiu à apresentação do Noah sobre os planetas na escola. Assistiu ao recital de dança da Lily, filmando cada segundo, mesmo quando ela se esquecia dos passos e apenas rodopiava em círculos. Ele aprendeu as suas rotinas. Noah gostava dos seus sanduíches cortados na diagonal. Lily precisava do seu coelho de peluche para dormir. Ambos odiavam brócolos, mas comiam-nos se lhes chamasses árvores e os deixasses molhar em molho ranch. Ele aprendeu a fazer tranças, mal, mas Lily apreciava o esforço. Aprendeu os nomes de cada dinossauro na coleção do Noah. Aprendeu que a hora do banho eram, na verdade, 30 minutos de negociação seguidos de 10 minutos de lavagem real. E lenta, cuidadosamente, ele aprendeu a Naomi novamente também. A forma como cantarolava enquanto cozinhava. A forma como fechava os olhos quando estava cansada, mas tentava manter-se acordada. A forma como ria das piadas dos gêmeos, mesmo das péssimas. A forma como olhava através da sala, e eles partilhavam um momento de compreensão. A linguagem silenciosa de pais a lidar com o caos. Uma noite, depois de os gêmeos adormecerem, sentaram-se no sofá com chá. Tinha se tornado a sua rotina. Alguns minutos de silêncio antes de ele ir embora. És bom nisto, disse Naomi. Em quê? Em ser pai. Eu não tinha a certeza se serias. Mas és. Estou a tentar. Percebe-se. Ela pousou o chá. As crianças estão mais felizes, mais calmas. A professora do Noah disse que ele tem falado do pai sem parar. A sério? A sério. E a Lily fez um desenho de família na semana passada. Pela primeira vez tinha 4 pessoas em vez de 3. A garganta de Ethan apertou. Posso vê-lo? Naomi tirou o telemóvel e mostrou-lhe uma fotografia. 4 bonecos de pau de mãos dadas. 2 altos, 2 pequenos. Nomes escritos em letras tremidas acima de cada um. Mãe, pai, Noah, Lily. Ela fez-me tirar uma fotografia antes de o entregar, disse Naomi suavemente. Ela queria ter a certeza de que o vias. Ele não conseguiu falar, apenas fitou a imagem daquela família, a sua família, desenhada a lápis de cera e amor. Ethan, a voz de Naomi era suave.
Estás bem? Sim, Eu nunca pensei que teria isto. Ter o quê? Uma família. Uma verdadeira. Não a imagem que os meus pais queriam que eu criasse. Mas isto. Filhos que me amam. Que me desenham. Que me chamam pai. Eles amam-te, sim. Eu também os amo. Tanto que me assusta. É assim que sabes que estás a fazer bem. O medo significa que te importas. Sentaram-se num silêncio confortável. Depois Naomi falou novamente. A minha amiga Rachel, a doutora Hayes, ela quer conhecer-te. Ela tem sido o meu apoio durante tudo isto. Os gêmeos chamam-lhe Tia Rachel. Gostaria de a conhecer. Ela é protetora, fica avisado. Não esperaria menos. Naomi sorriu. Podíamos ir tomar um brunch este fim de semana. Casual, se estiveres livre. Estou livre. Ok. É um encontro. Ela fez uma pausa. Não um encontro. Apenas, sabes, um plano. Eu sei o que querias dizer, mas algo mudou no ar entre eles. Uma consciência que não existia antes. Ou talvez sempre tivesse existido, apenas enterrada sob a mágoa e o tempo. Ethan levantou-se. Tenho de ir. Sim. Ela acompanhou-o até a porta. Vemo-nos quarta-feira. Não perderia por nada. Ele já estava a meio do corredor quando ela chamou o seu nome. Ele virou-se. Obrigada, disse ela, por não desistires, por lutares por eles. Obrigado por me deixares. Ele dirigiu-se para a casa, a pensar naquele retrato de família. 4 bonecos de pau de mãos dadas. Algo tão simples, tão profundo. Ele fazia parte de algo agora, parte de um todo, e nunca mais largaria. O brunch de sábado foi num pequeno café perto do hospital. A doutora Rachel Hayes já lá estava quando Ethan chegou. Uma mulher alta, de pele escura, com cabelo natural e olhos vivos e inteligentes. Ela levantou-se quando ele se aproximou. Doutora Hayes, disse ele estendendo a mão. Ela apertou-a com firmeza. Chama-me Rachel. A Naomi já me falou muito de ti. Tudo de mal, tenho a certeza. Nem tudo. Ela gesticulou para o assento. Mas o suficiente para me tornar protetora. Naomi chegou minutos depois com os gêmeos. Eles correram para Ethan imediatamente, abraçando-lhe as pernas. Rachel observou com interesse. Olá, amiguinho. Olá, princesinha, disse Ethan, bagunçando-lhes o cabelo. Portaram-se bem com a mãe esta manhã? Mais ou menos, disse Naomi rindo. O Noah só discutiu por causa da camisa durante 10 minutos em vez de 20. Isso é uma melhoria. Pediram comida, pancakes para as crianças, omeletes para os adultos. Os gêmeos tagarelavam animadamente, completamente à vontade. Ethan cortou os pancakes do Noah em pedaços mais pequenos. Naomi limpou o xarope do rosto da Lily. Rachel observou tudo em silêncio. Após a refeição, quando os gêmeos estavam distraídos com os desenhos para colorir que a empregada trouxe, Rachel inclinou-se. Então, disse ela, quais são as tuas intenções? Rachel, avisou Naomi. Não, é uma pergunta justa. Os olhos de Rachel permaneceram em Ethan. Estás nas vidas deles há o quê, um mês? Estás a brincar as casinhas, a aparecer para o jantar, a ser o super pai. Mas o que acontece quando as coisas ficam difíceis? Quando a imprensa descobrir? Quando a tua família se opuser? Quando ser pai começar a interferir com os teus negócios? Rachel, disse Naomi com mais firmeza. Não estou a brincar as casinhas, disse Ethan calmamente. Estou a construir uma relação com os meus filhos. E sim, é novo. Sim, cometi erros. Mas estou empenhado nisto. Neles. Por quanto tempo? Para sempre. Essa é uma grande promessa. É a única que importa. Rachel estudou-o por um longo momento. Depois, recostou-se. Bom, por que se magoares aquelas crianças? Ou a Naomi? Eu conheço pessoas. Pessoas do hospital. Temos acesso a instrumentos muito afiados. Registrado. E Ethan, ela não dirá isto porque é demasiado orgulhosa, mas ela tem feito isto sozinha durante 5 anos. Ela está exausta. Ela está sem dinheiro. Tem trabalhado em turnos duplos para pagar tudo. Se és sério em ser pai, precisas de te envolver financeiramente também. Rachel, o rosto de Naomi corou. Isso não é... Eu disse-te. Alguém precisa de dizê-lo. A voz de Rachel suavizou-se. És demasiado teimosa para pedir ajuda. Então eu estou a pedir por ti. Ethan olhou para Naomi. A sua mandíbula estava tensa, os olhos brilhantes de vergonha e raiva. Podemos falar sobre isto mais tarde? Perguntou ele baixinho. Em particular, não há nada para falar, disse Naomi. Há muito para falar,
Mas não aqui. Não agora. Ele olhou para os gêmeos que observavam curiosos. Mais tarde, por favor. Ela acenou com a cabeça rigidamente. O resto do brunch foi ligeiramente estranho. Mas a energia dos gêmeos tornou impossível manter a atenção por muito tempo. Exigiram que Ethan olhasse para os seus desenhos. Contaram a Rachel como o pai lhes estava a ensinar a jogar damas. Quando finalmente partiram, Rachel abraçou Naomi com força. Desculpa, sussurrou ela. Não devia ter dito aquilo tudo. Não estás errada, mas é complicado. Eu sei. Apenas cuida de ti também, ok? Não só deles. Depois de Rachel sair, Ethan sugeriu uma caminhada no parque próximo. Os gêmeos correram para o parque infantil. Naomi caminhava ao lado dele, de braços cruzados. Lamento pela Rachel, disse ela. Ela tem boas intenções, mas ela tem razão. Não tem. Eu não preciso. Naomi. Ele parou de andar. Podemos sentar-nos? Encontraram um banco à vista do parque infantil. Os gêmeos já subiam e riam. A Rachel tem razão, disse Ethan. Eu estava tão focado em construir uma relação com eles que não pensei nas coisas práticas. Tu estiveste a carregar tudo sozinha. Eu escolhi isso. Mas não tens de o fazer mais. Eu quero ajudar. Com tudo. Creche, compras, roupas, atividades, contas médicas, fundos para a universidade. Tudo. Não sou um caso de caridade. És a mãe dos meus filhos. Estás a trabalhar até a exaustão para lhes dar uma boa vida. Deixa-me ajudar a tornar essa vida mais fácil. Não quero o teu dinheiro de culpa. Não é dinheiro de culpa. É apoio. É o que os pais fazem. Ela olhou para ele, a sua expressão dividida. Eu sou independente há tanto tempo, é difícil. Eu sei, mas não tens de fazer tudo sozinha mais. Tens-me a mim agora. Deixa-me ser o pai deles em todos os sentidos, não apenas nas visitas divertidas da noite. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, acenou com a cabeça. Ok, mas fazemos isto bem. Sentamo-nos e definimos números reais, valores justos. Não quero que estejas apenas a atirar dinheiro para a situação. Combinado. E Ethan, isto não muda nada entre nós. Somos copais, é tudo. Eu sei. Mas ao dizê-lo, observando o seu perfil contra o sol da tarde, ele perguntou-se se isso era verdade. Porque algures entre histórias para dormir e palestras sobre dinossauros e retratos de família, algo tinha mudado. Ele não estava apenas a apaixonar-se pelos filhos, estava a apaixonar-se pela mãe deles novamente também. As semanas seguintes trouxeram mudanças. Algumas pequenas, outras significativas. Ethan abriu uma conta bancária para a pensão de alimentos e despesas. Trabalharam num orçamento juntos, à mesa da cozinha de Naomi, dividindo os custos cuidadosamente. Ela insistiu em manter a justiça, recusando-lo a pagar por tudo. Eu ainda sou a mãe deles, disse ela firmemente. Eu ainda contribuo. Nunca disse que não o fazias. Eu sei, mas preciso que entendas. Não estou à procura de alguém para me salvar. Não estou a tentar salvar-te. Estou a tentar ser um parceiro nisto. Ela levantou os olhos da folha de cálculo em que estavam a trabalhar. Um parceiro. Na parentalidade. Sim, algo brilhou no seu rosto, demasiado rápido para ler. Ok. Parceiros. O arranjo financeiro aliviou parte do estresse de Naomi. Ela passou a fazer turnos regulares em vez de duplos. Tinha energia para brincar com os gêmeos à noite em vez de cair exausta no sofá. Sorria mais. Ethan notava tudo. Notava como ela colocava o cabelo atrás da orelha quando estava a pensar. Como mordia o lábio quando os gêmeos faziam perguntas difíceis. Como o seu rosto inteiro se iluminava quando faziam algo que a deixava orgulhosa. Ele estava a notar demais, a sentir demais. Uma noite em meados de novembro, depois de os gêmeos estarem a dormir, sentaram-se no sofá como de costume. Mas aquela noite parecia diferente. O ar parecia de alguma forma eletrizado. Os meus pais estão a perguntar novamente sobre conhecê-los, disse Ethan cuidadosamente. Naomi suspirou. Eu sei que não podemos evitar isso para sempre. Não temos de o fazer até estares pronta. Não sei se alguma vez estarei pronta. Ela puxou uma almofada para o colo. A tua mãe virou-me as costas quando eu estava grávida e assustada. Como é que se supõe que eu me sente à frente dela e finja que isso não aconteceu? Não tens de fingir. Mas Naomi, ela está a tentar, à sua maneira. Está? Ou está apenas a fazer controlo de danos? Talvez ambos, mas os gêmeos merecem conhecer os avós,
mesmo que esses avós sejam complicados. Ela sabia que ele tinha razão. Ela própria lhe tinha dito o mesmo sobre a mãe dele semanas antes. Ok, disse ela finalmente, mas com regras básicas. Encontramo-nos num sítio público, num sítio onde as crianças se sintam confortáveis. E se a tua mãe disser uma palavra que os faça sentir indesejados ou diminuídos, nós vamos embora. Concordo. E tu dizes-lhe sobre o que ela fez, sobre me ter virado as costas. Ela não pode fingir que isso nunca aconteceu. Eu irei, prometo. Agendaram almoço para o domingo seguinte num restaurante familiar com uma pequena área de brincadeiras. Ethan ligou aos pais naquela noite. Finalmente, disse a mãe dele. Começava a pensar que nunca irias permitir. Antes de fazermos isto, precisamos de conversar sobre o que aconteceu há 6 anos. Não vejo como isso é relevante. É completamente irrelevante. A Naomi veio ter contigo quando estava grávida. Ela tentou falar-me sobre os bebés. E tu viraste-lhe as costas. Silêncio. Mãe? Pensei que ela estava a mentir. Ou a tentar prender-te. Ela estava a dizer a verdade. E tu impediste-me de conhecer os meus filhos durante 5 anos. Eu estava a proteger-te. Não. Tu estavas a proteger a tua imagem. Os teus planos para mim. A sua voz endureceu. Estou a dizer-te isto agora para que entendas. Se queres fazer parte das vidas deles, tratas a Naomi com respeito. Não desdenhas dela. Não fazes comentários súbitos sobre a sua origem ou as suas escolhas. Tu tratas-a como a mãe incrível que ela é. Eu entendo. Entendes? Porque, mãe, eu já não tenho 24 anos. Não vou escolher a tua aprovação em vez dos meus filhos. Eu disse que entendo. A voz dela estava tensa. Serei civilizada. Preciso de mais do que civilizado. Preciso de gentil. Outra pausa. Depois mais suave. Posso fazer isso? O domingo chegou demasiado rápido. Ethan foi buscar Naomi e os gêmeos ao apartamento deles. As crianças estavam excitadas, vestidas com as suas melhores roupas. Noah usava uma camisa de botões que continuava a tentar desdobrar. Lily tinha um vestido amarelo com colantes brancos. Estás linda, princesinha, disse Ethan. A mamã arranjou-me o cabelo especial. Lily tocou nas fitas com cuidado. Naomi também estava linda, num simples vestido azul marinho e sabrinas, mas estava pálida, a sua mandíbula tensa. Estás bem? Perguntou Ethan baixinho. Não, mas vamos fazer isto de qualquer forma. Os pais dele já estavam no restaurante quando chegaram. O pai dele levantou-se quando se aproximaram, alto de cabelos prateados, distinto no seu fato mesmo a um domingo. A mãe dele usava pérolas e um vestido creme. Parecia nervosa. Os gêmeos esconderam-se atrás das pernas de Naomi. Noah, Lily, disse Ethan suavemente. Estes são os meus pais, os vossos avós. Este é o avô Robert e a avó Patrícia. A mãe dele deu um passo em frente lentamente. Olá, é tão bom finalmente conhecer-vos. Os gêmeos olharam para ela em silêncio. Eles são tímidos no início, disse Naomi baixinho. Claro. A mãe dele agachou-se ao nível deles, rigidamente, pouco habituada a crianças. Ouvi falar muito de ambos. O teu pai diz-me que gostas de dinossauros, Noah? Noah acenou com a cabeça, mas não falou. E Lily, gostas de dançar? Outro pequeno aceno. Patrícia parecia desamparada. O pai de Ethan pigarreou. Talvez devêssemos sentar-nos, sugeriu ele. Pedir alguma coisa para comer. Dar tempo a todos para se sentirem à vontade. Foram para a mesa. Os gêmeos sentaram-se entre Ethan e Naomi, ainda quietos. Os adultos fizeram uma conversa fiada enquanto olhavam para os menus. Então, Naomi, disse Patrícia, a sua voz cuidadosamente educada. O Ethan diz-nos que és enfermeira? Sim, oncologia pediátrica. Isso deve ser um trabalho difícil. É, mas recompensador. E criaste estas crianças sozinha durante 5 anos. Não foi bem uma pergunta. A coluna de Naomi endireitou-se. Sim, isso é muito admirável. As palavras soaram sinceras, mas algo no tom deixou Ethan tenso. Naomi também ouviu. A mão dela apertou o copo de água. A Naomi é uma mãe incrível, disse Ethan firmemente. Os gêmeos são saudáveis, felizes e prosperam por causa dela. Tenho a certeza, disse Patrícia. Mas os olhos dela detiveram-se no vestido simples de Naomi, na sua falta de joias, na pequena mala gasta que ela tinha colocado ao lado da cadeira. Ethan viu a avaliação da mãe e a sua mandíbula apertou.
Antes que pudesse dizer algo, Lily falou. A mamã trabalha muito, disse ela, a sua pequena voz feroz. Ela cuida de crianças doentes e fala sentir melhor. E ela faz a melhor massa com molho de queijo, acrescentou Noah. E ela lê-nos histórias todas as noites, mesmo quando está cansada. Os olhos de Naomi brilharam. Ela tocou delicadamente nas cabeças dos dois. A expressão de Patrícia suavizou-se, genuinamente desta vez. Ela parece uma mãe maravilhosa. O empregado chegou para tirar os pedidos. A tensão aliviou ligeiramente. Noah perguntou ao avô sobre o seu trabalho. Lily mostrou à avó o desenho que tinha trazido na mochila. Lentamente, cuidadosamente, a refeição prosseguiu. O pai de Ethan era melhor com crianças do que o esperado, fazendo perguntas sobre a escola e ouvindo as suas respostas divagantes. Patrícia tentava, embora o seu desconforto se mostrasse. Após o prato principal, os gêmeos foram brincar na área de jogos próxima, ainda visível da mesa, mas longe o suficiente para uma conversa de adultos. São crianças encantadoras, disse Robert. Obrigada, respondeu Naomi. Patrícia pousou o garfo. Devo-te um pedido de desculpas. Os olhos de Naomi arregalaram-se. O mesmo aconteceu aos de Ethan. Há 6 anos vieste à nossa casa. Patrícia continuou. Tentaste dizer ao Ethan, que estavas grávida, e eu mandei-te embora. Mãe, disse Ethan baixinho. Não, deixa-me acabar. Ela olhou diretamente para Naomi. Pensei que estavas a mentir. Pensei que estavas a tentar tirar vantagem do nosso filho. Eu estava errada. E por causa do meu erro, o Ethan perdeu os primeiros 5 anos da vida dos filhos dele. Tu criaste-o sozinha quando não devias ter tido de o fazer. Lamento. Naomi permaneceu muito quieta. Por que é que eu deveria acreditar que estás arrependida agora? Porque eu conheci-os. Essas crianças são claramente do Ethan. Mais do que isso, são claramente amadas e bem criadas. Tu fizeste isso, sozinha, porque eu era demasiado preconceituosa e demasiado protetora para te dar o benefício da dúvida. Preconceituosa, repetiu Naomi suavemente. As bochechas de Patrícia coraram. Sim, eu julguei-te com base em coisas que não tinham nada a ver com o teu caráter, a tua raça, a tua origem, o teu estatuto econômico. Eu estava errada em todos os aspectos. Estar arrependida não desfaz o que aconteceu. Não desfaz. Mas gostaria de ter uma oportunidade de fazer parte das vidas deles daqui para a frente, se permitires. Naomi olhou para Ethan. Ele fez um pequeno aceno. A decisão era dela. Eles precisam de toda a família que puderem ter, disse Naomi finalmente. Mas se alguma vez, os fizeres sentir diminuídos por causa de quem a mãe deles é, não terás uma segunda oportunidade. Compreendido. Robert inclinou-se. Gostaríamos também de ajudar. Financeiramente, fundos para a universidade, no mínimo. E isso é entre si e o Ethan, Naomi interrompeu. Qualquer coisa que envolva as crianças, discutimos juntos primeiro. Claro, ele olhou para o filho. Escolheste bem, ela é formidável. Eu sei, disse Ethan, os seus olhos em Naomi. Os gêmeos voltaram, trazendo energia e caos de volta à mesa. Patrícia perguntou se queriam sobremesa. Os olhos deles arregalaram-se. Podemos, mamã? Perguntou Lily. Diz por favor, Naomi lembrou. Por favor? Ok, uma sobremesa para partilhar. Pediram bolo de chocolate. Ambos os avós observaram com divertimento enquanto os gêmeos o devoravam, sujando-se com a cobertura por todo o lado. Eles são exatamente como o Ethan era naquela idade, disse Patrícia. Ele uma vez meteu um pedaço inteiro de bolo de aniversário no cabelo. Mãe, gemeu Ethan, é verdade. Temos fotografias. Eu quero ver, declarou Noah. Vou ter de as encontrar para ti. Naomi sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez. Eu também gostaria de ver. Enquanto se preparavam para partir, Patrícia puxou Naomi para o lado, enquanto Ethan ajudava os gêmeos a lavar as mãos. Obrigada, disse Patrícia baixinho, por nos dares esta oportunidade. Estou a fazê-lo por eles, não por si. Eu sei, mas ainda assim, obrigada. E Naomi, para o que vale, acho que és exatamente o que o Ethan precisa. Sempre foste. Naomi não sabia o que dizer a isso. Patrícia apertou-lhe a mão brevemente. Depois virou-se para se despedir dos gêmeos. No carro, depois, os gêmeos tagarelavam sobre os avós. Tinham gostado das piadas do avô Robert.
A avó Patrícia parecia simpática, mas um pouco assustadora. Isso é preciso, murmurou Ethan. Naomi riu. A primeira gargalhada genuína do dia. Naquela noite, depois de os gêmeos estarem a dormir, ela sentou-se ao lado de Ethan no sofá. A tua mãe surpreendeu-me, admitiu ela. Ela também me surpreendeu. Achas que ela foi sincera? O pedido de desculpas? Acho que sim, a minha mãe não pede desculpas facilmente. Ou nunca, na verdade. Ela disse algo estranho quando estávamos a sair. O quê? Naomi hesitou. Que sou exatamente o que precisas. Que sempre fui. O coração de Ethan disparou. O que achas disso? Acho que é complicado. Sim. Sentaram-se em silêncio. O apartamento estava quieto, exceto pelo zumbido do frigorífico e o tráfego distante. Ethan? Sim? O que estamos a fazer? Ele olhou para ela. O que queres dizer? Isto. Nós. Já não somos apenas copais. Somos. Ficou sem ar. Queres que sejamos? Não sei. Tenho medo. De quê? Disto não resultar. De voltares a ir embora. De as crianças se magoarem. Ela virou-se para encará-lo completamente. Mas também tenho medo de perder algo real por ter demasiado medo de tentar. Naomi, eu também sinto, disse ela suavemente. Seja o que for isto entre nós. Sinto-o cada vez que passas por aquela porta. Cada vez que lhes lês histórias, ou os ajudas com os trabalhos de casa, ou os fazes rir. Cada vez que olhas para mim como... Como estás a olhar para mim agora? Como é que estou a olhar para ti? Como fazias há 6 anos, antes de tudo desmoronar. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Ela não o fez. Ele colocou uma madeixa de cabelo atrás da orelha dela. Nunca parei, disse ele. Mesmo quando tentei seguir em frente, mesmo quando me convenci de que era feliz, tu estavas sempre lá, no fundo da minha mente, no meu coração. Isso não é justo. Eu sei. Nada disto é justo. Mas é verdade. Ela inclinou-se ligeiramente para o toque dele. E se tentarmos e arruinar tudo? E se estragarmos a coparentalidade? E se não o fizermos? Ele acariciou-lhe o rosto suavemente. E se resultar? Isso assusta-me mais. A mim também. Sentaram-se imóveis a centímetros de distância, ambos aterrorizados com o próximo passo. Finalmente Naomi fechou a distância. O beijo foi suave, tentativo. 6 anos de mágoa e esperança embrulhados num único toque gentil. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Provavelmente devíamos falar sobre isto, sussurrou Naomi. Provavelmente. Estabelecer limites, ir devagar, muito devagar, pelo bem das crianças. Absolutamente. Depois voltaram a beijar-se, menos hesitantes desta vez. A mão dele deslizou para o cabelo dela. Os dedos dela apertaram a camisa dele. 6 anos de saudade um do outro derramaram-se no momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam corados. Ok, disse Naomi sem fôlego. Isso foi... Sim, precisamos de regras. Muitas regras. As crianças não podem saber que estamos a tentar perceber isto. Ainda não. Só quando tivermos a certeza. Concordo. E vamos com calma. Muito calma. Sem pressas. Calma. Percebido. Ela levantou-se, pondo distância entre eles. Provavelmente devias ir. Certo. Sim. Ele também se levantou, passando a mão pelo cabelo. À mesma hora, quarta-feira. Quarta-feira. Sim. À porta, ele fez uma pausa. Naomi? Sim? Não vou a lado nenhum. Desta vez não. Não importa o que aconteça conosco. Fico por eles. E por ti, se me deixares. Quero acreditar nisso. Então deixa-me prová-lo. Ela acenou com a cabeça, e ele saiu antes que pudesse beijá-la novamente. As semanas seguintes foram um estudo de contenção. Mantiveram a sua rotina habitual com os gêmeos, mas tudo parecia diferente agora. Carregado de energia. Cada toque acidental demorava. Cada sorriso partilhado tinha mais peso. Roubavam momentos quando podiam. Um beijo na cozinha, enquanto os gêmeos brincavam no quarto. A mão dele a cobrir a dela no sofá. A cabeça dela no ombro dele, enquanto viam um filme depois de os miúdos irem para a cama. Não contaram a ninguém. Nem a Rachel, nem aos pais dele, nem aos gêmeos. Isto era deles. Frágil e novo. E eles protegiam-no cuidadosamente. Uma noite, no início de dezembro, Ethan chegou e encontrou Naomi estressada e exausta. O que se passa? Perguntou ele imediatamente. Nada. Tudo. Não sei. Ela esfregou as têmporas.
O hospital está a fazer despedimentos. A minha posição está segura, mas alguns dos meus colegas não. Aqueles que estão lá há mais tempo do que eu. Não me parece justo. Lamento. E a escola do Noah ligou. Ele envolveu-se numa briga. Bem, não exatamente uma briga. Outro miúdo disse algo sobre nós, sobre a nossa família, e o Noah empurrou-o. Ele está bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente, ela abanou a cabeça. Ele não quer falar sobre isso. Onde é que ele está? No quarto dele. Tem estado lá desde que chegamos a casa. Ethan pousou as suas coisas. Posso falar com ele? Por favor. Ele encontrou Noah sentado na cama, de braços cruzados, com o rosto tempestuoso. Naquele momento, ele parecia tanto com o Ethan que era surpreendente. Olá, campeão. Posso entrar? Noah encolheu os ombros. Ethan sentou-se na beira da cama. A tua mãe disse que tiveste um dia difícil. Não quero falar sobre isso. Pronto, não precisamos de falar. Podemos apenas sentar-nos. Eles sentaram-se em silêncio por 1 minuto. Depois Noah falou com a voz baixa. O Tyler disse que não somos uma família a sério. O peito do Ethan apertou. Por que é que ele disse isso? Porque não vives conosco. Porque tu és branco e nós não. Porque... A voz dele quebrou. Ele disse que as mães e os pais que se amam vivem juntos. E como tu não vives aqui, não deves gostar de nós. Noah, olha para mim. Noah virou-se com os olhos vermelhos. Aquele rapaz não sabe o que está a dizer. Nós somos uma família a sério. Pode parecer diferente da família dele, mas isso não a torna menos real. Mas por que é que não vives conosco? Se nos amas, a pergunta desarmou-o. É complicado, filho. É o que os adultos dizem quando não querem explicar. Tens razão. Pronto. Aqui está a verdade. Amo-te a ti e a tua irmã mais do que tudo no mundo. E também amo a tua mãe. Mas a tua mãe e eu estamos a resolver algumas coisas. Coisas de adultos. E enquanto as resolvemos, quero ter a certeza de que vocês se sentem seguros e felizes. Seríamos felizes se vivesses aqui. Seriam? Sim. Assim seríamos como as outras famílias. Mas não somos como as outras famílias. Somos como a nossa família. E isso não tem mal. Noah considerou isto. O Tyler também disse... Ele parou. O quê? Que miúdos negros e miúdos brancos não deviam estar na mesma família. A fúria atravessou Ethan, quente e aguda. Ele respirou fundo, forçando-a a desaparecer. Noah, ouve-me com muita atenção. Tu e a Lily são metade da vossa mãe e metade de mim. Isso torna-vos perfeitos exatamente como são. Quem vos disser o contrário está errado. E sabes que mais? O quê? Algumas pessoas vão dizer coisas maldosas. Pessoas que não compreendem ou que têm medo de coisas que são diferentes. Mas tu não tens de acreditar nelas. Apenas tens de acreditar em ti e nesta família. E se eles continuarem a dizer coisas? Então dizes a um professor, dizes à tua mãe, dizes-me a mim, e nós tratamos disso juntos. Mas, filho, não podes empurrar as pessoas. Sei que estavas a defender a nossa família, e tenho orgulho de ti por isso, mas usamos palavras, não as mãos. Mesmo quando são maus, especialmente quando são maus, porque somos melhores do que isso. Noah acenou lentamente com a cabeça. Desculpa ter empurrado o Tyler. Precisas de lhe pedir desculpa também. Mas eu compreendo por que o fizeste. É pai? Sim? Querias que parecêssemos contigo? A pergunta partiu-lhe o coração. Nunca. Nem por 1 segundo. Tu e a Lily são os miúdos mais bonitos que alguma vez vi. Parecem-se com a vossa mãe e não há nada mais bonito do que isso. Noah finalmente sorriu. Ela é bonita. Muito bonita. Vais casar com ela? Ethan ficou sem ar. Querias isso? Sim. Assim podias viver aqui, e estaríamos sempre juntos. Deixa-me tratar disso, ok? Noah abraçou-o com força. Ethan segurou o filho, sentindo o peso de cada pergunta, cada mágoa, cada esperança. Quando voltou à sala de estar, Naomi olhou ansiosamente. Ele está bem? Vai ficar, mas precisamos de conversar. Ele contou-lhe tudo o que Noah tinha dito. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Eu sabia que isto aconteceria mais cedo ou mais tarde, disse ela. Os miúdos podem ser cruéis, mas pensei que teríamos mais tempo. Ele perguntou, por que é que eu não vivo aqui? O que é que lhe disseste? Que estamos a resolver as coisas, que vos amo a todos. Ela limpou os olhos. E o que estamos a resolver, exatamente? Se me vais deixar voltar, completamente, não apenas como pai deles, como... Não, Naomi, não me perguntes isso ainda, por favor.
Ela levantou-se andando de um lado para o outro. Isto já é tão complicado. E agora os miúdos estão a magoar-se por causa disso. Por nossa causa. Porque não nos encaixamos nas caixinhas perfeitas das pessoas. Quem se importa com as caixinhas deles? Eu sim, porque são eles que têm de viver neste mundo. São eles que vão enfrentar perguntas e comentários e... A voz dela quebrou. Não consigo protegê-los de tudo. Não, mas podemos protegê-los juntos. Podemos? Porque neste momento sinto que estou a afogar-me e não sei como... Ele aproximou-se dela, puxando-a para os seus braços. Ela resistiu por um momento, depois desabou contra ele, chorando no seu ombro. Vamos resolver isto, disse ele no cabelo dela. Tudo. Os miúdos, os comentários, nós. Vamos resolver isto juntos. Estou com medo. Eu também. Mas Naomi, não vou a lado nenhum. Prometo-te, não vou embora outra vez. Ela afastou-se para o olhar, perscrutando o rosto dele. Como podes ter tanta certeza? Porque deixar-te da primeira vez quase me destruiu. E agora tenho 3 razões para ficar em vez de uma. Não vos vou perder outra vez. A nenhum de vocês. Ethan, amo-te. As palavras saíram cruas, honestas. Amei-te há 6 anos. Amo-te agora. Vou amar-te para o resto da minha vida. E sei que é complicado, confuso e assustador, mas isso não o torna menos verdadeiro. Ela olhou para ele, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Não pode simplesmente dizer isso. Por que não? Porque muda tudo. Bom, tudo precisa de mudar. Não percebes? Se fizermos isto, se realmente tentarmos e falhar, os miúdos perdem tudo. Perdem a família que acabaram de ter. Não posso arriscar isso por eles. Então não falhamos. Não é assim tão simples. Sim, é. Ele segurou o rosto dela nas mãos, os polegares a enxugar as lágrimas. Amamo-nos. Amamos os nossos filhos. Construímos a partir daí. Estou aterrorizada. Eu também, mas Naomi, prefiro estar aterrorizado contigo do que seguro sem ti. Ela riu-se por entre as lágrimas. Essa é uma frase horrível, mas é verdade. Ela beijou-o então, com força e desespero, e cheio de esperança. Quando se separaram, ela encostou a testa à dele. Também te amo, sussurrou ela. Nunca parei, mesmo quando te odiava, mesmo quando tentei esquecer-te. Nunca parei de te amar. Então, o que fazemos agora? Não sei, mas vamos resolver. Juntos. Juntos, ele concordou. Ficaram ali, no meio da sala de estar dela, a abraçarem-se, a construir algo novo a partir de pedaços partidos. E pela primeira vez em 6 anos, ambos acreditaram que poderia realmente funcionar. O Natal chegou rapidamente. Ethan perguntou se os gêmeos podiam passar a véspera de Natal no apartamento dele pela primeira vez. Após alguma negociação, Naomi concordou. Ele decorou o apartamento inteiro. Uma árvore de verdade, luzes, meias com os nomes deles. Comprou presentes a mais. Aprendeu a fazer chocolate quente de raiz. Quando chegaram, os olhos dos gêmeos arregalaram-se. Pai, parece que o Pai Natal mora aqui. Nem por isso, mas tentei. Passaram a noite a fazer bolachas, de forma desarrumada, com farinha por todo o lado. Viram filmes de Natal. Penduraram enfeites na árvore. Naomi relaxou no sofá ao lado de Ethan, com os gêmeos espalhados entre eles. Parecia casa, parecia família, parecia tudo o que estavam a construir. Naquela noite, depois de os gêmeos estarem aninhados nas suas camas, Ethan e Naomi sentaram-se junto à árvore. Obrigada por isto, disse ela suavemente, por o teres tornado especial para eles. Obrigado por os partilhares comigo. Ethan, tenho estado a pensar no que o Noah perguntou, sobre por que não vives conosco. O coração dele martelou. E então? E não sei se estou pronta para isso ainda, mas talvez pudéssemos falar sobre como isso poderia ser. Eventualmente. Eventualmente. Sem promessas. Mas, talvez. Ele beijou-lhe a têmpora. Talvez é suficiente. Na manhã de Natal, os gêmeos acordaram toda a gente ao amanhecer. Eles rasgaram os presentes com um caos entusiástico. Noah adorou o seu novo conjunto de dinossauros. Lily adorou os seus materiais de arte. Ambos choraram lágrimas de alegria quando abriram as pulseiras a condizer que Naomi e Ethan tinham escolhido juntos, uma para cada gêmeo com as suas pedras de nascimento. Mais tarde, foram ao apartamento da Naomi para o jantar de Natal com a doutora Rachel. Os pais de Ethan apareceram brevemente com mais presentes.
a mãe dele menos rígida agora, esforçando-se mais com as crianças. À medida que o dia terminava e os gêmeos adormeciam no sofá, enrolados em cobertores e cheios de bolachas, Naomi encostou-se a Ethan. Isto é bom, disse ela. É, sim, era isto que eu queria para eles. Para nós. Eu também. Não é perfeito. Ainda temos coisas para resolver. Mas Ethan, acho que vamos ficar bem. Eu sei que sim. Ela virou o rosto para o dele. Feliz Natal. Feliz Natal, Naomi. Beijaram-se suavemente, com cuidado, conscientes das crianças a dormir e dos amigos a observar. Mas foi suficiente, mais do que suficiente, porque agora tinham tempo, tempo para construir, tempo para crescer, tempo para se tornarem a família que sempre deveriam ser. E enquanto a neve começava a cair lá fora, cobrindo a cidade de branco, Ethan abraçou a sua família e soube, finalmente, verdadeiramente soube, que estava exatamente onde pertencia, casa. 6 meses depois, o caminhão de mudanças estacionou numa manhã de sábado em junho. Ethan tinha vendido o seu apartamento de luxo e comprado uma casa, uma verdadeira casa com um jardim, 4 quartos e uma cozinha grande o suficiente para jantares de família. Os gêmeos correram pelos quartos vazios, as suas vozes ecoando. Este é meu, Lily exclamou. Não vale. Eu vi o primeiro, Noah argumentou. Podem cada um escolher o vosso próprio quarto, chamou Naomi. Muito espaço para toda a gente. Ethan encontrou-a no quarto principal, a olhar para o jardim das traseiras. Ele abraçou-a pela cintura por trás. Estás a ter dúvidas? Ele perguntou. Sobre morar juntos? Não. Sobre lidar com o teu ressonar todas as noites? Talvez. Ele riu. Eu não ressono. Ressonas, sim. Então por que estás aqui? Ela virou-se nos braços dele. Porque te amo. Porque os miúdos te amam. Porque isto... Ela gesticulou em volta. Isto é o que temos estado a construir. Sem arrependimentos? Nenhum. Beijaram-se doce e familiar. 6 meses de namoro, de lentamente unirem as suas vidas, de jantares de família e viagens de fim de semana e conversas tardias. 6 meses a provar um ao outro, e a si próprios, que isto era real. Na semana passada, Ethan tinha pedido em casamento como deve ser. Nada de luxuoso. Apenas os 4 na praia, com os gêmeos a ajudá-lo a entregar o anel. Naomi tinha chorado. Os gêmeos tinham aplaudido. Ela tinha dito que sim. Agora estavam ali. A começar o próximo capítulo. Mamã, pai, venham ver. A voz do Noah ecoou. Encontraram os 2 gêmeos no jardim das traseiras, a olhar para uma árvore com os olhos arregalados. Podemos construir uma casa na árvore? Lily perguntou. Por favor, acrescentou Noah. Uma grande? Ethan olhou para Naomi. Ela encolheu os ombros, sorrindo. Vamos ver, disse Ethan. Mas talvez, se ambos ajudarem. Vamos, prometemos. Eles correram para explorar mais, deixando os adultos sozinhos sob o sol de verão. Uma casa na árvore, disse Naomi. Sabes que isso é um compromisso, certo? Vais estar naquela árvore todos os fins de semana durante meses. Vale a pena. Vais cair. Provavelmente. E vou ter de tomar conta de ti até ficares bom. Estou a contar com isso. Ela riu e beijou-o novamente. Amo-te, Ethan Walsh. Também te amo, Naomi Lewis. Em breve, Walsh. Vamos ver isso. Posso manter o meu nome. Lewis Walsh? Talvez. Vamos resolver. Somos bons nisso agora, disse ele. A resolver as coisas juntos. Somos. O caminhão de mudanças buzinou. Caixas precisavam de ser desempacotadas. Mobília precisava de ser montada. A vida precisava de ser vivida. Mas por agora, estavam no seu jardim, a sua casa, a ver os filhos brincar, a construir algo bonito a partir de segundas oportunidades e de uma confiança arduamente conquistada, a construir uma família que parecia diferente do que alguém esperaria, mas que se sentia exatamente certa. O sol subiu mais alto, os gêmeos riram, e Naomi e Ethan deram as mãos, prontos para o que viesse a seguir, porque agora tinham um ao outro, tinham os filhos, tinham casa, e às vezes, quando o amor dá a volta, traz tudo o que perdeste e tudo o que precisavas de uma vez só. A jornada tinha sido longa, dolorosa e complicada, mas ali, naquele momento, rodeados de risos, amor e possibilidade, ambos sabiam uma verdade simples. Tinha valido a pena.
Cada lágrima, cada briga, cada momento de dúvida. Tudo isso tinha levado até aqui. A casa, a família, ao amor que finalmente, verdadeiramente, completou o seu ciclo. Fim.